Santo André, dia 15 de setembro de 2020, nós vamos iniciar a leitura numerológica do Felipe Gonçalves Felícia, nascido em 17 de maio de 1983, a data que você chegou na vida. Naquele dia você nasceu, recebeu um corpo físico novo, recebeu uma nova identidade, uma nova mãe, um novo pai, recebeu a vida, que é a oportunidade dada pelo Criador, para nós voltarmos num tempo novo, sendo o mesmo espírito, que a gente não lembra, né? Aí voltou por quê? Para dar continuidade a uma história que ficou interrompida, né? E para corrigir as imperfeições que não deu tempo de corrigir, né? Então, naquele dia, você também ganhou um nome, Felipe. Felipe não é só teu nome. Felipe é o código que nos dá acesso ao mistério que você é e não se lembra ainda, né? Por isso que quando a gente chama, você atende por esse nome. Quando você fala teu nome, esse nome te revela ou não para as pessoas, né? Você pode botar todos os Filipes do mundo no mesmo ambiente, nenhum deles se parecerá contigo, porque nós somos únicos. Já que você é um espírito encarnado, assim como eu, você ganhou o Gonçalves Felícia, que te dá o corpo, a conexão com a família, ganhou o dia, o mês, o ano, a hora, o lugar que nasceu, ou seja, você tem uma singularidade, não tem ninguém igual a você, né? E o Felipe que você é, foi você que escolheu se chamar Felipe. Normalmente nós escolhemos o primeiro nome e esse nome é inspirado, é recebido na inspiração da mãe. Geralmente a mãe ou o pai, quando estão grávidos, vamos dizer assim, a mulher normalmente sonha, intui, sente, pensa. Então, quando olha pela primeira vez para o olhar da criança, o nome se revela pela luz do brilho do olhar, né? É muito interessante. Então, os nomes são revelados. Assim como o arcanjo Gabriel revelou para Maria o nome de Jesus, né? Para José também e para Isabel também, né? Então, Felipe, o mapa diz que você veio na genealogia ligado à sua mãe, ao seu avô materno, não, sua mãe, seu avô, pai da sua mãe e a mãe do pai do seu avô. Então você tem uma sequência ancestral ligada aos antepassados de sua mãe, né? Aqui diz que você foi muito esperado, embora tenha acontecido o seguinte, segundo eu posso perceber, né, em você. Eu sinto que quando sua mãe estava gestante, ela estava querendo a vida de uma forma, seu pai de outra, né? Ela estava num momento de muita desarmonia com ele, né? E, inclusive, depois que você nasceu, quase que eles se separaram em seguida. Se não aconteceu exatamente assim, eu vejo que a sua mãe naquela época não podia ficar sem ter o marido, sem ter o pai do menino, que é você. Ela pode ter esperado um pouco, fechou os olhos para algumas coisas, renunciou, né? E aqui diz que até os seus 15, 16 anos isso poderia ter acontecido, né? Tá? Porque no mapa só aparece a sua mãe, não aparece o seu pai. Por quê? Porque o seu pai, ele não pôde interferir, não pôde ser referência para você, né? Você tem esse pai biológico, mas você teve que descobrir o seu pai a partir dos seus 30 anos. O mapa diz que a partir dos seus 30 anos que você começa a resgatar a memória ancestral do seu pai, né? Tá? Então o mapa diz que você chega num ambiente onde a tua mãe ela é uma mulher forte. Eu vejo a sua mãe, você nasce numa família que se desconstrói e uma família matriarcal. As mulheres é que mandam, que dirigem, que conduzem as coisas, né? Mulheres assim de fibra, ok? Mulheres que não se submetem ao poder masculino. E aí você pode estar perguntando assim, mas por que será que foi assim, né? Porque você traz um passado onde você fez mau uso da sua inteligência na direção das mulheres, a gente vai conversar. Então hoje você veio para a vida sujeito a atrair para você mulheres fortes, mulheres que querem assim controlar você, né? Guiar teus passos, e você não suporta isso. Você veio na vida atual trabalhar o refinamento do teu homem. Em outro tempo você foi um homem duro, um homem arrogante com a palavra, um homem assim manipulador, né? O mapa fala que você fez mau uso da sua sexualidade, né? Hoje você veio fazer um trabalho não para virar santo, mas para casar o prazer com o sentimento. No passado você viveu o prazer sem nenhum sentimento. Você viveu o prazer pelo simples fato de que você curtia viver aquilo, né? Hoje você veio com o teu inconsciente repleto das fantasias do passado,
e você veio dissolver isso. A gente vai conversar isso mais para frente, né? Então esse nome Felipe dá para você firmeza, disposição, capacidade de se erguer, se superar, né? Esse é um lado, porque você veio em 2 níveis, né? Eu olho para você e vejo que você tem os 2 hemisférios cerebrais ativos, porque você tem pendência de 2 encarnações, né? Pelo menos, né? Então, uma parte sua diz assim, eu quero isso, aquilo, assim, assim, assado. Aí o outro lado diz, mas será que eu quero? Será que eu vou? Será que eu estou preparado? Será que é isso mesmo? Ninguém vê o outro lado. Mas você veio na vida atual sentir, perceber e ouvir o teu espírito. Então hoje você veio para a vida tendo que ouvir o teu espírito falar contigo o tempo inteiro. Então você tem um lado ativo que, se pudesse, atira no que você quer assim. Aí tem um freio de mão, que é o teu espírito, né, que vem desacelerando você para você não cair e fracassar do mesmo jeito. Você não veio na vida atual agir pelo impulso. Tanto é que, se você agir pelo impulso, você se arrepende depois, né? E o mapa diz que a tua vida, então, ela é marcada por 2 ciclos. O primeiro é o ciclo que você veio vencer a ilusão. O segundo é o momento em que você encontra a felicidade que você quer, né? O mapa diz que na primeira fase você teve que ser um menino, um adolescente prolongado. Isso foi até 2012. Você foi um garotão, né? Um menino que brincou e fez tudo o que você queria. Aqui diz que com 29 cai a ficha. Nós vamos conversar, tá? E agora você não tem mais o benefício da ingenuidade, né? É como se você tivesse que agora casar contigo mesmo, o teu menino e o teu homem, no mesmo personagem, porque você se separou. A gente vai conversar isso aí. Então o nome Felipe te dá força, determinação, coragem e uma capacidade de se ver para decidir o que veio fazer. Então na vida atual o mapa diz que você veio para a vida para ter o controle, né, dessa separação que aconteceu no passado. E você está procurando juntar esses 2 personagens, né? Por isso que tem uma primeira fase e uma segunda, a gente vai entender isso direitinho. O Gonçalves Felice, ou Felice, né? Você falou que houve uma inversão. Então, como no teu mapa você está devedor das mulheres, a sua mãe aqui está com o seu grande desafio. Não que você tenha problema com ela, mas como a sua mãe não tinha seu pai da maneira que ela queria, ela casou contigo. Então você passou a ser o filho, o marido, o amigo, né? Tanto é que ela não queria te liberar para casar com ninguém. Qualquer moça que você encontrasse, ela sempre achava um defeito, que ela era a tua mulher. Entendeu, tá? Entendeu? Então eu sinto que você teve que batalhar para deixar a sua mãe no lugar que é dela e para se libertar para viver sua vida. Então sua mãe não queria te libertar, né? Ok? Porque ela não tinha outra forma de se sentir amparada, né? Você tem esse compromisso com ela. Então nós vamos entender. Então, você é o grande amor da sua mãe, entendeu? Tá? Querendo ou não, tá? Ok? Porque quando você chega, você marca categoricamente a vida dela, não é? Ok? Então ela deu tudo que podia para você, tá? Eu sinto que essa coisa da separação com seu pai aconteceu, segundo eu posso perceber, da seguinte maneira. A sua mãe, ela queria ter uma família. Ela foi educada para ter uma família. O seu pai era um homem muito físico, né? Ele queria a sua mãe daquele jeito mais físico, mais sexual, e a sua mãe não conseguia atender, né? Isso certamente levou seu pai a procurar outras mulheres. Porque o mapa diz que você chega num ambiente onde há uma traição, ok? Na verdade, seu pai tinha uma vida dupla, né? Ok? E a sua mãe gostava dele, mas não sabia como administrar aquilo. Então, eles se toleraram por um tempo, até que um dia, né, a sua mãe, ela viu que vocês cresceram, porque ela teria tido você e mais 2 filhos. Não sei se ela chegou a ter. Você tem irmãos? Tem, mais 2. Mais 2, né? Tá. Mas ela não teve com meu pai. Entendi. Então, certamente ela teve você e se resolveu, né? Houve o rompimento, porque ela teve os outros 2 filhos. Mas eu não sinto que a sua mãe ficou casada com essa segunda pessoa também. Não, né? também. Porque ela ficou profundamente decepcionada com seu pai. Ok. Tá. Foi um com cada. Porque no fundo, eu sinto assim que ela tentou administrar a vida dela, mas ela não se sentiu feliz. Aí eu te conto assim, na intimidade que a gente está tendo agora, o seguinte. No meu entendimento, sua mãe, na juventude dela, ela se apaixonou por uma pessoa, né? Que ela não pôde ficar com aquela pessoa, né? Por algum motivo, né? Então, depois que ela conheceu o seu pai, ele tirou ela daquela memória, ela tentou ficar com ele, não deu certo, a vida dela toda ela tentou reencontrar
aquela pessoa da juventude dela que a sua mãe é nostálgica, assim como você, né? Você tem uma nostalgia, você é de agora, mas você tem um pezinho no passado. Você está sempre ligado a algo que já aconteceu ou a memória de algo que você tem dificuldade de romper. Você veio na vida atual reconstruir o amor próprio, reconstruir a família, restaurar a tua dignidade física, né? A tua dignidade sexual. É bem importante isso aí, né? Então isso tem a ver com a situação da família da sua mãe, que é Felice, né? Então eu penso que seu avô devia ser um homem muito bonito, sabe? Um homem bonito, de bom comportamento, adequado, bom amigo, né? Eu sinto que ele foi a referência do pai para você, né? Que você não teve, né? Tá? Daí a importância dele, né? E da família Gonçalves, onde é que está? Não está, entendeu? Eu não acho essa família, né? Tá? Então a gente fica procurando, a família está longe, né? Porque você não teve a convivência com aquelas pessoas, né? Tá? A família Gonçalves tem um karma espiritual. São pessoas que vivem assim, ó, né? Sobe e desce. Vieram trabalhar a fé e a construção de uma vida com firmeza espiritual, né? Então não tem, né? Tá? Então, Felipe, eu falo o teu nome, Felipe Gonçalves Felice, olha só. O nome, né, é como se eu estivesse abrindo o livro da sua vida. Eu estou abrindo, né? Então, da primeira letra à última, a gente tem a sua história todinha. Então, o teu nome é o teu romance, a tua trajetória. E se é o teu nome, cada letra é um capítulo do seu livro. Tem você com 6 anos, depois com 11 anos, depois com 14, com 19, com 24, com 29. Então, durante a vida, a gente caminha pelo nome como se fosse um rosário. Nesse momento, ó, você está na letra G do Gonçalves e essa letra passa 7 anos, porque cada letra tem um tempo. Então você está 7 anos sob a regência da letra G, que na verdade o 7 é um dos teus compromissos, né? É o espiritual, né? Porque você viveu a vida para a matéria e sem saber, de forma inconsciente, você não era a tua realidade viver o espiritual, né? Então hoje, sem o espiritual, você não ia conseguir se erguer, porque ele está na tua vida como compromisso de vida, tá? Como propósito. Teu caminho de vida está regido pelo 7, quer dizer, é impreterível você ter acesso ao espiritual para ter tudo o que você quer, né? Tá? Então isso está evidente. Então vamos lá. Quando a gente olha também o teu nome, você tem uma porção de letras, né? Mas quando a gente faz o inventário dessas letras, aqui tem 2 áreas vazias, ó. Essas 2 áreas vazias, Felipe, são as matérias da escola que você ficou em recuperação no passado. Aí você voltou sabendo várias coisas, sei isso, sei aquilo, gosto disso, gosto daquilo, tá, mas por onde eu começo, né? Então, as 2 matérias que faltam é onde a vida te aperta, é onde você tem que trabalhar a transformação que precisa. E a primeira ausência aqui é a lua, quer dizer, alguém que machucou, feriu, magoou, seduziu, fez mau uso da mulher, né? Dos relacionamentos. Nós vamos explicar porque eu vou te contar a história como eu estou te vendo aí. E o 8 diz que com isso você perdeu o vínculo com a tua realização. Significa que hoje, para encontrar a realização, você precisa antes passar pela mulher, pelo casamento, pelos filhos, né? Sem ter o casamento e a família, não tem a realização. Porque eu vejo que você veio para a vida muito insatisfeito, né? Assim, por mais que eu tenha coisas, parece que está faltando alguma coisa, meu Deus do céu, eu quero isso e de repente não é, eu quero aquilo e não é. Essa insatisfação é a força motriz que impulsiona a sua encarnação. Você vai sentir isso até o último momento, porque é a busca de Deus, sabe? É a busca de algo superior. Então eu sinto que você veio posicionado para buscar, e feminino no caráter. O mapa diz que você é um homem, mas você veio trabalhar o refinamento do teu homem, né? Significa que a mulher gosta de você quando você é doce, afetivo, e ela quer que você seja meloso, que fale palavras, né? Nem sempre você não faz isso, mas na maioria das vezes você vai encontrar mulher masculina no caráter, aquela mulher assim que quer dirigir, que quer fazer, que não quer ser dona de casa, que não quer... É como se ela quisesse ser o homem para você, né? E você vai ter que negociar isso, na final de contas, para ficar tudo certo, né? Depois a gente vai falar da Gabriela, tá? Então, olha só. O mapa diz que você tem um conflito evidente, todos nós temos, mas o seu conflito é evidente entre a tua luz e a tua sombra. Porque no passado você desenvolveu uma sombra. Então, essa luta com a sombra e a luz
ela é evidente em você, né? E durante muito tempo, nos seus primeiros 29 anos, você foi fortemente tentado a viver a sombra de novo, porque a gente vem igualzinho. Muda o corpo, muda o cenário, muda a época, mas a gente é o mesmo. Então a gente é fortemente levado a repetir o passado, porque a gente chega na vida, começa por tudo que não é, para chegar ao que é, né? Então até 29 anos você viveu tudo que não é, para chegar ao que é, né? Então eu vou te contar isso agora, tá? Então, quando eu olho para você, olho para o teu mapa, veja bem, junto com o 2 e o 8, você tem dois números considerados kármicos, né? Que é o diabo no tarô, que não é o satanás da igreja, e a torre, que é um outro momento. Aqui tem duas épocas. A primeira época aqui diz que você viveu no período medieval, numa aldeia no interior da Inglaterra, século X, século XI, né? E o mapa diz que você pertencia ao exército do rei, né? Então eu vejo que você devia ter um papel, né? Como eu te vejo assim, você era um mensageiro. Você ouvia o que o rei falava e você tinha que repassar aquelas instruções para os teus soldados, né? Ou seja, você devia ser um comandante de tropas do rei, né? No interior da Inglaterra, e eu sinto que você tinha muita destreza nas mãos, né? Lidava com lanças, com espadas, com armas, né? Hoje essa habilidade tua se aplica à música. Hoje você veio com grande facilidade para a música, não para ir para o palco, porque senão correria o risco de acontecer o que aconteceu, que eu vou te contar. Mas hoje você poderia ter, assim, a memória presa, sabe? Um talento, uma vontade de, por exemplo, tocar, né? Ou então receber de ouvido composições, ou ser autodidata para a música, né? Eu sinto que você tem talento para tudo isso, né? Substituindo a arma que destruía por algo que é sublime, né? Encantar o coração da pessoa pela música, pela expressão, né? Então, na Idade Média, o que aconteceu? Você, como era o mensageiro daquele rei, todo mundo te esperava para ouvir os éditos, as novidades, sabe? Você saía lá do castelo, do palácio dele, ia para um lugar público, um púlpito, e ali você falava, era eloquente, né? Tinha uma dicção, uma maneira de falar e muito sedutor. E aquilo te envaideceu de uma tal maneira, porque você se sentiu muito importante, né? E como naquela época, era uma época assim, que uma grande influência da igreja, você sempre mostrava para aquelas pessoas um posicionamento correto. Mas nos bastidores não era. Eu sinto que você era sedutor, você manipulava, quer dizer, você atraía pela palavra, as pessoas se aproximavam, e ali você vivia o que você queria, né? Então prometia casamento e não cumpria, se deitava com as mulheres, seduzia, usava, desvirginava e não seguia em frente. Como você era um homem ligado ao rei, ninguém chegava perto. Provavelmente você devia ter os soldados, né, que te protegiam. Então você moralmente era devasso, né? E no papel moral e no papel do trabalho você cumpria. Significa que se você tinha uma família, você traía a mulher, traía o propósito, traía o ideal, né? E aquela mulher com quem você foi casado no período da Idade Média foi a Isadora. A Isadora foi aquela mulher. E quando ela descobriu que você era um homem... Isadora é minha filha. É sua filha, pois é, ela foi casada contigo. Quando ela descobriu que você fazia tudo aquilo, porque ela devia ser a última a saber, né? Ela tomou veneno, ok? Ela saiu da vida. Por isso que você hoje traz ela de volta como pai dela para curar a situação, ok? Porque ela saiu da vida desiludida com você, e você hoje, por amor, traz ela de volta, né? E ela vive um tempo para que haja perdão, né? Eu sinto que ela tinha uma ligação contigo de te olhar e saber o que estava acontecendo, né? Você com ela também. E eu sinto que ela tinha o talento para bailarina, ela tinha facilidade para dançar e se expressar, né? Muito delicada, muito sensível. Você sabe que ela poderia ter vindo com deficiência, né? Porque como no passado ela tomou veneno, hoje ela poderia ter vindo com distúrbios, né, metabólicos. Porque ela, no passado ela se envenenou com uma erva que ela encontrou, né, e ela ficou desiludida, né? Então ela tinha problema de metabolismo mesmo? Tinha, né? Porque foi por aquele motivo que ela saiu. Hoje você trouxe ela para a vida. Eu sentia que era por isso que ela tinha. Entendeu? Aí ela voltou e pelo mapa ela veio para viver, tá vendo? Ela é muito evoluída, porque nas vidas que ela voltou depois daquela época, ela foi freira. Ela viveu clausura, né? Ela desistiu do amor, desistiu dos homens porque o amor era você.
Hoje, quando ela volta como sua filha e tem para a vida e você a perdoa, porque você tinha amor por ela, evidente, né? Ela deixa você com a dor que ela sentiu quando você, né? E sai e você liberta ela, para num outro momento ela voltar na própria família. Ela vai voltar como sua neta, né? Depois, e vai casar, e vai ter, né? Eu vou te falar isso aí, né? Eu vou dizer por onde ela volta. Sabe, tá? Que ela foi gerada num ato de infidelidade conjugal? Eu acredito. Ela foi. Eu acredito, né? Porque ela trouxe o mesmo número que você, ela trouxe o diabo. O diabo significa que ela no passado ela desistiu da vida porque ela percebeu que o homem que ela amava era promíscuo, né? Ok? O 15 é a promiscuidade, ok? Entendeu, tá? Então só que ela veio com 9 na alma para libertar você. Então tem o antes e o depois dela, sabe? O antes e o depois, né? Tua vida muda radicalmente depois que ela sai, porque você se apega ao espiritual, né? Ok? A morte dela traz a vida para você. Então ela deu a vida para você, né? Para você encontrar o amor e ser feliz, tá? Então eu estou te contando isso porque aquela vida do período medieval traz um abuso muito grande do seu poder pessoal, um abuso muito grande da tua sexualidade, né? Um abuso muito grande mostrava uma coisa, era outra. Hoje, se você fosse ao psiquiatra, ele ia dizer que você é bipolar, né? Ok? Porque você pode mostrar uma coisa e de repente é outra. Não que é toda hora isso, mas é assim, quando provocado, você já virou um bicho, né? Assim, era bonzinho, bonitinho, mas provocado, a ira dos deuses, né? Hoje eu sinto que você está mais, né? Você está refinando mais isso aí, porque você é 2 em 1, entendeu? Você tem um grande poder com você, pessoal, e eu vejo que você só tem que usar esse poder para o positivo, né? Você veio transformar aquele homem manipulador num homem verdadeiro, num homem mais amoroso, num homem mais afetivo, né? Que é o que as mulheres exigem de você, né? Mas enquanto não encontrou o casamento, você deve ter vivido tudo isso de novo, porque o mapa diz que até 29 anos a porta do inferno estava aberta, sabe? Então entre 15 e 16 você poderia ter entrado no mundo de droga, no mundo de vício, no mundo de promiscuidade, entendeu? Porque você começou a ver tudo aquilo, a tua cabeça, como tem o diabo, ela começou a lembrar e desejar tudo aquilo de novo, né? Até que algo aconteceu para frear esse, né? E aí você entendeu que não era mais aquilo, entendeu, tá? Então resistir a esse inconsciente povoado de fantasia sexual, eu sinto que você tem um trabalho a fazer, que de repente aquilo poderia te levar para pornografia, para fantasia, entendeu, tá? Mas o que é importante é você entender que tudo isso é parte da vida, né? Coisa para consumir. Mas o mais importante é você não deixar de amar, né? De ser fiel à tua mulher. Porque você vai ter tudo que você precisa, mas você precisa ter fidelidade, que você foi infiel, entendeu? O 16 é que fala que você voltou também na França, né? No período da Revolução Francesa, e você viveu como um nobre, né? Mas viciado em álcool, viciado em jogo, viciado em promiscuidade, né? Tinha mulheres, né? Uma vida muito desregrada. Perdeu toda a fortuna que tinha nos abismos, né? Nos prazeres, né? Hoje você veio sujeito a ter tudo num dia, a perder tudo no outro, né? Entendeu? A ter um excelente emprego, assim, ó. Aí tá lá no topo, de repente cai, aí tem que começar do zero, aí vai de novo. É uma montanha russa que vai até 38 anos. Tá? Então, uma flutuação assim, ó, uma flutuação, entendeu? Assim, você veio para a vida sujeito a se sentir traído pelas pessoas que você mais gosta. E eu sinto que quando você gosta de alguém, você tem uma lealdade, não é? Tá? Eu sinto que você pode ser um bom amigo, né? Vem se tornando também seu melhor amigo, né? Mas eu sinto que você tem esse cuidado, né? Então, você não pode ter sociedade, escute o que eu vou te falar, com ninguém. Não dá certo, ok? Sociedade. Você pode ter parcerias, pode fazer trabalho com as pessoas a 4 mãos, dividir, trocar, mas se botar um sócio, dá problema, entendeu? Você vai ficar endividado, vai ficar com problema, se há um amigo, vai perder um amigo, né? Então tem que ter um trabalho onde você veio ter tudo pela sua própria mão. Hoje não tem soldado, não tem escravo, não tem, né? Porque você não veio seduzir e manipular, né?
Você veio fazer acontecer tendo a fidelidade como importância, tendo a família como importante. Aí você observa que você chega numa família onde teu pai e a tua mãe se desconectam e você deve ter pensado assim, peraí, se meu próprio pai faz isso com a minha mãe, eu também posso fazer, né? Ok, tá? Que exemplo é esse, né? Ou então, não posso fazer, porque eu sinto que a sua mãe era católica, ela queria, entendeu? Ela te deu uma vida moral com princípios, com regras, né? E você tentando escapar daquilo o mais que pôde, né? E como é que vai chegar na vida diferente se no passado não foi assim, né? Tá? Então tem duas épocas que marcam o teu passado. O período do século X, XI, a Idade Média, Inglaterra, interior da Inglaterra, e a França no período da Revolução Francesa. A ligação com esportes finos, né? Eu sinto que você praticava esportes refinados na última vida. Hoje você poderia gostar de golfe, de equitação, de coisas assim sofisticadas. Mas Okay? essa vida anterior seria essa na França. Essa na França anterior. Um tempo sem... Eu vejo assim, é um tempo, porque, olha só, no nível espiritual, no mundo espiritual, não tem tempo. Um dia na Terra pode equivaler a trilhões de anos no espiritual. Sim. Ou um dia no espiritual pode ser 1 bilhão de anos aqui, Sim. porque não tem tempo. O tempo é só na Terra, quando a gente passa a respirar, que o tempo existe para nós. Para cada pessoa tem um tempo, e existe o tempo de todas as coisas, né? Então cada pessoa chega, quando você nasceu, as pessoas já falavam, já comiam, já transavam, e você chegou no seu tempo. A sua data de nascimento determina o código da sua história pessoal dentro de um tempo ampliado, né? E interagir com todas as pessoas não é uma coisa muito fácil, quer dizer, Deus é bem especial, né? Para compor toda essa orquestra, né? Tá? Então, você veio com essas duas situações. Então, a primeira fase da sua vida, você encontraria o quê? O diabo. Aonde? Na ilusão. Que ilusão? A sexualidade, tudo aquilo, né? Onde a vida pode ter te dado um excelente trabalho, tudo legal, você achou que estava muito bem, de repente aquilo fez assim, ó. Ok? Aí a gente vai ver como é que esses personagens se apresentam, né? Já te falei da Isadora, agora eu vou falar dos outros, né? Você já tinha noção disso que eu estou te falando? Você já tinha percebido que essa questão do físico, da sexualidade, da promiscuidade, isso foi uma coisa que sempre ficou pulsando em você, não é? Você sentiu isso desde garoto? Sim. Né? Sim. Uma vontade de viver tudo isso de novo? Eu lembro que tinha uma vez que eu tinha 6 anos, eu acho. Minha mãe estavam vendo novela lá na sala, lá, assim, era Tieta. E era bem sensualizada, né? É isso. Aí uma hora eu disse assim, ô mãe, eu tô com pinto duro. E eu sempre assim, mulher, sabe? Teve uma vez, não sei o que deu, meu pai maluco também. Teve uma vez que a gente foi na casa de uma namorada que ele teve e acabou tendo 2 filhos com ela, né? 2 irmãos, meus irmãos. E ela era mais nova, assim, e muito bonita de corpo, sabe? Aí, num determinado momento, eu tava lá no quarto, não sei, não lembro exatamente o contexto, mas ela tava, vamos dizer assim, pelada, assim. Tipo. Sim. E eu tinha, acho que uns 6 anos também. Tal, e eu super... Excitado. Sim, super assim, achando a coisa mais linda do mundo. Entendi. Entendeu? Então, porque no mapa você traz essas memórias muito precoces, né? Eu vejo que desde os 2 anos de idade que você abriu teu campo de percepção, né? E com 11 eu já sinto assim que você estava ligado nas coisas, né? Porque você tem uma sensibilidade, né? Você tem um número no mapa que é o número mestre, que é o 11, que dá uma vida entre o físico e o espiritual o tempo inteiro. Então você deita para dormir à noite, você sai do corpo e você trabalha astralmente, né? Então eu vejo que você recebe muita orientação enquanto dorme, você é muito inspirado, você só tem que acreditar e confiar nesse outro lado seu, né? Porque você veio freado pelo teu espiritual. Então você tem na frente de você um homem que quer fazer tudo aquilo, o teu espiritual te pega, né? Te freia. O tempo inteiro eu sinto que você tem um freio, né? As pessoas não percebem, mas eu sinto que você tem assim, né? E também a questão do jogo também. Eu não posso mexer em jogo. Jogo, nem bebida, nem vício algum, porque senão é só abrir a porta, você vai e fica. Onde eu estava antes, quando eu fumava maconha e bebia, sempre eu era o que estava mais, entendeu? Bebendo mais e fumando mais. Então, e como você tem essa sensibilidade visível, você vai muito longe, mas você vai para o inferno das coisas, entendeu? Você não vai para o lado bonito delas, entendeu? Então você poderia ser extremo, tipo assim, ó, eu te amo, eu te odeio.
eu gosto de você, eu te jogo pela janela, né? Porque é uma coisa assim que não tem um controle muito fácil, né? Isso apareceu no primeiro momento na agressividade verbal, né? Porque eu sinto que fisicamente você não é agressivo, mas verbalmente sim, né? Já foi mais, né? Hoje você consegue administrar isso. Já né? fui fisicamente também. Também, de tipo assim, de quebrar tudo, de brigar, de ser querer. De esculhambar, okay. Cabeçada no armário, de querer pegar pelo braço a mulher. Entendi. A mãe, de querer bater na mãe. Ou seja, querendo que ela se submetesse ao teu capricho, né? Tinha que fazer o que você queria, não é isso? Né? Sim. Tá, ok. Então, Felipe, eu estou te contando isso porque o fundamento da tua encarnação, o que é? O amor, né? Então, o casamento, a reestruturação da estrutura familiar é fundamental na sua vida, dos 15 aos 51 anos, né? Ok? Então, eu quero te contar agora como é que a tua vida está se apresentando desde que você nasceu, né? Então, as duas linhas kármicas do teu mapa apresentam o quê? O poder e o prazer, né? Então, no passado você fez isso, ó, separou. Teve prazer, mas que dê amor, não teve. Hoje você poderia viver assim, né? Tem muito sentimento por uma mulher e nenhuma química. Não tem atração. Ou muita atração por ela e nenhum sentimento. Isso levaria você a estar entre a cruz e a espada, entendeu? Tá? Na verdade, você veio juntar tudo isso na mesma pessoa, né? Então é desejável que você tenha pela sua mulher o prazer e o sentimento, né? Para ela ficar contigo, porque senão você vai procurar outra pessoa. Como é que você vai dar conta disso, né? Dormir e acordar com uma pessoa sem sentir nada. Sim. Tendo só uma amizade, entendeu? Tá? Sim. Então a gente vai te mostrar isso aqui agora no sentido concreto, tá? Sabendo que você veio para encontrar, para ter tudo que você precisa, mas a condição fundamental é você ter um lar, ter uma família e ter fidelidade a esse princípio, tá? Que aí isso faz você renunciar a tudo aquilo para ter o melhor da vida, né? Tá bom? Então vamos lá. Aí você nasce no dia 17 de maio, e o dia 17 é regido pela estrela no tarô, o 17 é regido pelo fogo, quer dizer, você tem um temperamento passional, né? Então é assim, gosto ou não, ou quero ou não, é tudo ou nada, quer dizer, ou eu mergulho de cabeça ou não. E você, como você é passional, é assim, se eu sinto, eu faço, se eu não sinto, eu não faço, entendeu? Então, o fato de estar ligado ao fogo, há uma grande conexão com o mundo espiritual. Porque hoje você veio aprender a olhar a vida de baixo para cima, não de cima para baixo, tá? Então você tem uma guarnição bonita, você é muito orientado espiritualmente. Então preste bastante atenção nos teus sonhos, por exemplo. Quando você deita à noite para dormir, porque acontece muita coisa com você, né? Tá? E então, o 17 diz que você veio prosperar, você veio ter tudo o que você quer, desde que você dirija isso para ajudar a família, que você tem um karma familiar. Como assim? Eu tenho que dar tudo para a família e não posso esperar nada em troca, nem gratidão, entendeu? Dá a mão, dá auxílio, paga isso, resolve aquilo, né? E não pode esperar gratidão, porque isso é um compromisso. Quantas vezes será você já abandonou a família lá atrás e não quis saber? Ou seja, o teu karma é de egoísmo. Você cuidou de si, o prazer era teu, tudo era para você, e hoje você veio dividir, compartilhar, né? Você veio generosamente doar, né? Então eu sinto que você hoje veio se desapegar de si mesmo, veio renunciar a tudo aquilo vivido para viver agora com mais felicidade, com mais amor, né? E se tornar mais simples, mais humilde, quer dizer, sem aquela vaidade exagerada, né? Tá? E você veio talentoso. O mapa diz que você poderia ter tido acesso, né, a empresas multinacionais, a estruturas de grande porte, porque você veio com talento para o marketing, para a comunicação, poderia ser um excelente advogado, porque o teu trabalho verdadeiro é ser um mediador entre um problema e uma solução. Você vai lá no meio e dá a solução. Você era mediador do rei. Hoje você poderia ser excelente numa área de representação, de distribuição, poderia ser um juiz, né? Porque o juiz, ele olha o problema, vê a situação pelos dois lados, pela imparcialidade, pela lei, ele julga e dá a sentença. O problema não seria tudo isso, o problema para você é estudar para ser tudo isso, né? Porque você tem uma preguiça enorme, né? De sentar e ficar lendo a tarde inteira. Porque como você gosta de viver, você é de fogo, quero viver, tem que ser agora, quero aproveitar e fazer tudo aquilo que eu quero, né? Porque eu sinto que você está efervescendo disso aí, eu te vejo assim, né?
Então parar e ficar lá estudando aquilo não te seduz não, entendeu? Tá? Então eu sinto que você deve ter facilidade para começar as coisas, mas permanecer nelas vira rotina, você perde o tesão por aquilo, né? Eu sinto que você tem o prazer de começar. Enquanto aquilo é uma novidade, excita a tua mente. Mas se virar rotina, acabou, né? E a vida acaba virando rotina em alguns aspectos, né? Então você veio aprender a lidar com uma realidade que de certa maneira impõe a você algumas coisas e sob pressão você se irrita, né? Não me controla, não me dirija, não diga o que eu tenho que fazer, não me imponha regras. Então eu sinto que desde garoto a sua mãe deve ter cortado um doce, porque eu vejo você assim, desobediente, entendeu? Fazer o que queria e ponto. Ou então mentir olhando para os olhos dela, sabe como é que é? Ela falava contigo, você estava e sair fazer o que você queria, né? Entendeu? Mais assim, desobediente e livre para fazer o que queria. Isso aí, tá? Isso aí. Mas então, isso tudo tem a ver com o caráter daquele personagem anterior, ok? Tá? Tudo bem? Curiosamente, olha só, Filipo, em grego, significa aquele que é amigo dos cavalos, né? Ok? O cavalo é um animal de porte, um cavalo que representa a virilidade, o masculino. O cavalo tem uma força e uma resistência. Eu sei que eu já aprendi de cavalos, é que o cavalo é o único animal que recebe o veneno da cobra e ele aguenta, né? E sai lágrima do olho do cavalo e ele aguenta ali, né? Então é para você saber que você tem esse nome, Filipos, amigo do cavalo, dos cavalos, né? E na outra vida eu sinto que você estava entre eles, na cavalaria, né? Tá? Então, aí você voltou sob o domínio do fogo, e a numerologia diz então que nós chegamos na vida e a vida se apresenta em 4 grandes momentos. É assim, ou a gente toma uma atitude para mudar, ou a vida acha um jeito de mudar você. Tem gente que não gosta disso, né? O teu primeiro grande momento no mapa, Felipe, aparece aqui em 2012, quando você tinha 29 anos. O mapa diz que aqui é o momento em que a tua vida começa. Isso quer dizer que até 29 anos, você viveu numa corda bamba, né? Vou para cá, vou para lá, faço isso, faço aquilo. Nada ficou efetivamente concreto, né? Tá? E eu sinto que você curtiu, gostou. O 4 diz que, que você estava sob a tutela da espiritualidade, mas vivendo um desapego muito grande. O primeiro grande desapego que você teve foi do seu pai, né? E teve que conviver com a mãe, com os irmãos, né? Tudo aquilo, né? Então, como a gente percebe, que o Gabriel nasceu em 2002 e a Isadora em 2005, eles apareceram numa época que você não tinha casamento nenhum. Aqui não era para casar, né? Então eles aconteceram dentro de uma situação kármica. Seus 2 primeiros filhos pertencem a uma situação kármica da sua vida, né? Sendo que o Gabriel, ele traz o arcano 16, foi fruto de um relacionamento que não tinha amor nenhum, entendeu? Tá? Ok? Ele foi rejeitado no ventre da mãe, ok? Entendeu? Eu não sei o que aconteceu, mas ela não queria de jeito nenhum, entendeu? Ou então, ela não estava preparada para ter aquele filho. E ele traz o 15 e traz o 16, olha só. Encontro marcado. O Gabriel foi o pai da mãe dele, ok? Então a mulher com quem você... A mãe do Gabriel, o Gabriel é o pai dela da outra vida. E ele chegou para... de uma outra encarnação. Ele chegou para protegê-la, ok? E para abrir teu coração. Porque ele chegou numa época que você não estava maduro, não estava preparado, não estava estruturado. Você queria festa, né? Tá? E eu convenci ela de engravidar. Entendi, tá? Convenci ela de engravidar. Você convenceu porque você queria ficar com ela, é isso? Eu estava apaixonado por ela. Tá. E era a minha primeira namorada. Tá. Entende? Por baixa autoestima, assim, eu acabava tendo dificuldade de me aproximar das mulheres, assim. Entendi. E eu fumava maconha, então ficava muito isolado, assim, né? Aí, quando a gente começou a namorar, eu me apaixonei por ela, assim. E aí eu tipo assim, é o amor da minha vida, tá. Aí eu fiquei numas, assim, de que, como assim, se não quer engravidar de mim, então é porque não gosta de mim, alguma coisa assim. Então ela engravidou e era uma paixão. Entendi. Mas eu sinto que ela tinha por você um vínculo. Ela tinha atração física por você, mas eu não sinto que tinha amor não, sabia? Pode ser. Tá? Porque o Gabriel, eu sinto assim, ele é muito ligado à mãe. Sim. Eu vejo que a você, ele gosta de te ama, você é o pai dele, tá? Mas ele é ligado a ela. Entendeu? Tá? E
E interessante que a Isadora tem outro sobrenome, quer dizer, foi outra mulher, não é? Sim, foi outra mulher. Então, aí você estava com ela, que você disse que é uma paixão. Paixão não é amor, tá? Sim, claro. A paixão tem um aspecto mais genital, Sim, ok? claro. Ok? Então, porque quando é amor, não termina o relacionamento. Sim, sim. Quando é amor, quando o amor se apresenta, a relação pode ser até muito difícil, física, mas o amor chega primeiro e contempla tudo isso, né? Então, aí o relacionamento com aquela moça acabou quando o Gabriel nasce. Porque quando ele nasce, ele traz a verdade, ok? Então ele traz o 15 e o 16 dizendo para você, ele te desmascara de certa maneira, né? Porque aí você encontra uma outra pessoa, né? E a sua mulher do passado se apresenta, né, através dela. Ela nasce também, que deu o relacionamento, não se sustenta, né? Porque não tinha amor nenhum. Era uma brincadeira, né? Não, Tá? Tá? Então, aqui diz que até 2012, né? Olha que interessante, ó. Ele nasce na primeira fase. Aí 10 anos depois, ó. E você estava casado com a moça, com aquela moça, mãe do Gabriel? Em que momento? Então, porque aqui em 2012, a Isadora... Ah, desculpa, ela nasce... Não, em 2005, tá certo. Não. Ela sai em 2016, no meio do teu Em 2000 e... Deixa eu ver aqui. 2002 nasce o Gabriel. Em 2010 eu me casei com a Gabriele. Tá, ok. 2010, ó, 2 anos. Mas 2012 você não estava mais. Não, eu não estava mais com ela. Com quem? Não, com a Gabriela você tá. Não, mas eu digo desde assim. 2000, eu tô com a Gabriele, assim, Desde comecei 2010. a namorar com a Gabriele no final de 2006. Entendi. Depois que. Então, 2006, depois que a Isadora nasce, um ano depois, né? Um ano depois. Tá. Significa que a Isadora conheceu a Gabriele. Entendeu? E, Em outra encarnação? Não, nessa encarnação. Na outra encarnação não, a Gabriela tem outro movimento. Tá? Então, ela conheceu, elas tinham uma boa relação? Muita, né? Porque a Isadora veio para a vida para que acontecesse o perdão entre você e ela e para você encontrar a felicidade. Porque ela marcou a tua vida, né? E ela abriu a porta para você ser feliz. Então ela trouxe isso, entendeu? Tá? Sim. Ela trouxe isso. Então, mas ela como criança, ó, também regida pelo fogo, ó, igual a você, né? Mas muito introspectiva, muito fechada, muito na dela, muito sensível, uma excelente memória, né? Parecia uma anciã dentro de uma menina, né? Ok, tá? E um vínculo com você muito grande, com toda certeza. O vínculo dela era comigo, mas com a mãe dela, né? Não, com você. Tá com você. Totalmente. Se ela continuasse, ela ia morar com você. Ela ia ficar com você, tá? Sim. Então, eu vejo que o caso o momento da morte dela traz o número 9, ó. Ela nasce no 6 e sai no 9 e dá o 15. Ela te liberta do karma da ilusão, entendeu? Tá? E ela traz na personalidade o preenchimento do teu passado, ó. Você tem a ausência de 2 e de 8. Seus 2 primeiros filhos trazem para você o material básico para você preencher o vazio, né? Então eles são muito importantes, sem dúvida, né? Então, aí você até 29 anos estava plantando suas primeiras sementes. Você sabe que poderia ter tido um terceiro filho aqui, poderia ter sido um aborto, né? Você não teve, né? Tá? E viria da Gabriele. E viria com deficiência. Sério mesmo? Viria com deficiência. Se não teve o filho concreto, foi porque a Isadora chegou para limpar tudo isso, sabe? Ok? Então a Gabriele, com você, ela veio ter até 4 filhos, interessante. Então já teve 3, acabou. Contando o aborto. Ela veio para ter 4, ela perdeu 1, né? E agora ficou com 3 e acabou. Concluiu esse ciclo, tá? E é interessante isso, né? Então, aí você conheceu a Gabriele. Quando você conheceu a Gabriele, você já estava na união do vegetal? A gente chegou juntos. Ah, ok. Ó, o que manteve você casado no casamento com ela é a união do vegetal. Com certeza. Né? Se não tivesse a união, você ia estar completamente ainda fora do foco, entendeu? Com tá? certeza. Porque você era livre, você é livre, né? Só que a união, o que é a união para mim? A união é um laboratório de transformação, onde o foco é a família, né? Tá? E como a família está na órbita da tua vida e a espiritualidade no teu caminho, é muito importante. Aqui diz que desde os 16 você já estava sendo teleguiado para isso, né? E como é que você conheceu a união? A união do vegetal, assim, eu não sabia, mas o meu pai, desde que eu tinha... Meu pai morava em Florianópolis desde que eu tinha 6 anos. Aí, a partir de uma certa idade, eu acho que vamos dizer pelos 12 anos, eu reparava que ele tinha na geladeira um chá meio diferente. Aí ele falava pra mim que era um catuaba, alguma coisa assim. Tanto que um dia eu peguei e botei na boca e ele... Não. Eu cuspi. Foi a vez que eu senti o gosto do vegetal a primeira vez. Olha só. Porque ele
faz um ritual lá, assim, meio xamânico. Eu comecei a beber o chá com ele, né? Entendi. Com 20 anos. Ok. Então, aí ele não conhecia a união, né? Ele bebia o chá. Ele chegou a conhecer uma vez, duas vezes ele foi, né? Mas ele era de uma dissidência, né? Tá. Não, ele era de um santo daime lá e depois ficou por conta própria mesmo. Entendi. Aí o que acontece? Me chamou a atenção aquilo, eu bebi o chá e eu fiquei com uma sensação no meu coração de que eu precisava de uma religião. Entendi. Que bom, né? Aí uma vez eu fui no santo daime, não sentia absolutamente nada. E as pessoas estavam sentindo. Beleza. Aí eu dei uma vez, assim, até quando eu era mais novo, eu era adolescente, acho que até para uns 16 anos, eu vi na televisão uma reportagem que falava da união do vegetal. Tá. E me chamou a atenção aquilo, né? Então eu comecei, a partir de um certo momento, pesquisar na internet, descobri que uma pessoa era da união, cheguei, me convida. Entendi. Aí demorou uns 4 anos, aí surgiu a oportunidade. Entendi. Então, tudo isso então chega aqui nos teus 27 anos, mais ou menos, né? Aqui diz que com 23, as idades que eu marquei para você, 15 e 16 anos, as idades difíceis, né? No sentido dos vícios. Depois a idade dos 23 anos, depois aqui a idade dos 29. Tá? Então, eu penso que se a gente ver aqui direitinho, 23 anos pode ter sido o nascimento do Gabriel, por exemplo, né? Tá? Não, o 23 anos, o Gabriel tinha 19 quando ele nasceu. Rapaz, 23 foi quando nasceu a Isadora. Então tá, que aqui tem uma idade importante, né? Mas olha só, nesse período aqui de 2012, foi o momento que a tua vida mudou, assim, concretamente, tá? Porque 2012, olha que interessante, você então estava casado com a Gabriele. Quem é a Gabriele? Vamos lá, né? Olha só, a Gabriele, ela no passado não conheceu o amor. Olha até, ela tem a ausência do 6, ela não conheceu o amor, né? Quando a gente olha para ela traz na alma o número 8, que é a tua ausência, e ela traz o número 2 na missão, que é a tua ausência. Isso quer dizer que a Gabriele, como eu vejo ela na outra vida, né? Ligada a você na vida da França, ela era uma mulher assim, estonteantemente bela, né? Altamente sedutora, e era uma cortesã, era uma mulher que tinha uma vida pública, né? Atendia os homens e muito bela, né? E você, por incrível que pareça, você tinha uma vida promíscua, mas você queria ela, e ela não queria saber de você, quer dizer, você dava joias, dava vestidos, né? Se ajoelhava aos pés dela, ela tinha todos aqueles outros homens, né? E eu sinto então que no passado você não a teve, ela não conheceu o amor, porque eu vejo que na outra vida ela perdeu os pais muito cedo, né? Ela ficou sem a família, ela foi cuidada por uma outra família que a obrigou a viver tudo aquilo, né? Na vida atual ela veio uma mulher assim, não confiando em homem nenhum, né? Eu vejo assim que, como você é yin, ela é yang, ela é masculina, né? Então eu sinto que ela veio pensando assim, né? No passado ela banalizou o feminino dela, porque ela não conheceu o amor, então ela deve ter pensado assim no passado: se a felicidade existe, onde é que está? Ok? Se Deus existe, onde é que Ele está? Porque todo mundo diz, mas eu não acho, né? Na vida atual ela deve ter pensado assim, no passado, né? Se existir uma outra vida, eu quero voltar um homem para não sofrer. Mas se eu voltar mulher, homem nenhum vai me massacrar, vai me humilhar, né? Hoje o que ela quer? Ela coloca o prazer em segundo plano, e ela quer o afeto em primeiro lugar. Se você não chegar com todo um ritual afetivo, você não tem acesso a ela. Ela se fecha, entendeu? Tá? É como se você tivesse que fazer a dança, né? Entendeu? Tem que dar um giro ao redor dela. A mulher dela é introjetada, ela tem uma mulher lá dentro, assim, Aí para você fazer com que ela se entregue a você como você gosta, você tem que ser afetivo, entendeu? Esse é o jeito, tá? Ela tem Saturno e Lua nas posições que são ausentes no teu mapa. E ela tem o amor, né, ausente. Você vem ensinar para ela o que é o amor. É você que está ensinando a ela a ter amor. Você vem ensinar para ela a ter prazer. Eu sinto que ela pode ter tido prazer pela primeira vez com você. Ela pode ter tido experiência com outra pessoa, mas eu sinto que é com você que ela consegue ter um relacionamento legal, tá? Né? E eu sinto que ela é justa, ela não é dona de casa, né? Ela é masculina, então ela tem que ir para o mundo, ganhar dinheiro, produzir, ela quer tudo, tipo assim, ela é sistemática, metódica, tudo tem que funcionar, já, não vamos deixar para amanhã. Então, se ela não tem dinheiro, ela entra em depressão. Não que ela seja materialista, ela precisa se sentir segura, ok? Por melhor que você seja,
ela tem que se sentir segura. Então, ok? Tudo que ela espera de você é que você tenha condição de ter dinheiro, de ter trabalho, de ser o homem dela. Olha quanta coisa, né? Porque no passado você dava tudo para ela, hoje ela quer, né? Mas hoje ela quer especialmente o teu amor, entendeu? Então ela é uma mulher que ela se realiza pelo trabalho dela também. Ela não vai ficar passiva dentro de casa, não espera isso dela não, tá? Realmente. Ela tem que ter uma realização. Eu penso até que com 3 meninos ela renunciou um pouco, né? Para depois ela voltar na carreira dela, se erguer, porque ela tem necessidade de ser ela mesma. Você não conheceu ela passiva e submissa, não, né? Não. Ela é altiva, é uma mulher altiva. Eu não me lembro assim da fisionomia dela, mas ela é altiva. Ela deve ser uma mulher bonita, longilínea, né? Tá? Bonita, né? E ao mesmo tempo ela é brava também. Quer dizer, ela não deixa passar nada batido. Se você chegar para ela tentando ficar com rodeio, ela sabe, ela percebe, entendeu? Tá? Ela tem um processo clarividente com ela. Ninguém consegue enganar ela não, entendeu? Tá? Okay? Não. Tá? Ela é bem assim. Se você chegar com um amigo teu do lado, ela olhar para ele, ela diz para você, ó, teu amigo não presta. Né? Pode escrever que ele não é aquela pessoa melhor não, tá? É verdade. E então, aí me conte uma coisa. O mapa diz que ela não tem karma negativo. Ok? Eu sinto que ela fez mau uso do corpo e ela não encontrou amor. Hoje ela renuncia ao corpo, ela quer o amor. Tudo que ela procura num homem é o afeto. Entendeu? E tudo que você quer de uma mulher é o prazer e o afeto. Você tem as duas, ela quer o teu afeto. Então, não necessariamente, para ela o prazer é uma coisa que tem que acontecer o tempo inteiro. Sim. Embora ela seja uma mulher intensa, tá? Porque você é regido por fogo, ela é regida por água. Vocês são opostos complementares. A água racionaliza, quer dizer, a sexualidade da Gabriela é mais mental. Então, se ela ouve palavras, ela se estimula mentalmente, ela se entrega. Se você pular em cima dela sem falar alguma coisa, não acontece nada, entendeu? Tá? Não acontece, tá? Ok? E se você brigar com ela, discutir com ela, e em seguida, não acontece também. Ela tem uma memória que ela lembra das coisas, né? Tá? Então ela foi esperada como um filho homem pela mãe dela, né? E ela veio uma mulher. Significa que ela é uma mulher com uma cabeça masculina. Então ela pensa como um homem e é uma mulher. Entendeu, tá? Significa que ela põe o dedo e se precisar ela moraliza, fala, né? Não é? Ela não é uma mulher passiva, não vejo assim não. Então no trabalho, se ela trabalha com homens, ela progride. Se tiver mulher no trabalho dela, não dá certo não. Ela não tem muita paciência, com mulher frágil e chorona, né? Porque ela não é assim não, né? O que ela faz? Ela é advogada? Psicóloga. Psicóloga. Eu sinto que ela é uma psicóloga. Fala para ela que o trabalho dela na psicologia, até o nascimento dos meninos, teria sido mais tradicional. Depois que nasceu o Daniel, a psicologia dela é mais transpessoal, acadêmica. Eu não vejo ela trabalhando com molde acadêmico. Ela tem a Lua e Saturno, ela tem que virar do avesso. É o outro lado, entendeu? Uma psicologia mais esotérica, mais búdica, uma linha mais alternativa. Ela tá? É muito boa psicóloga. E tem que juntar uma porção de coisas, né? Eu conheci ela na faculdade de psicologia, no final. Tá. Na faculdade, eu me formei também. Você é psicólogo também? Sim. Então você pode trabalhar com a área da sexualidade, porque no passado você distorceu tudo isso. Pode ser. Hoje as pessoas que vão te procurar vão estar com problema de identidade, vão fazer coisa que não aparece normalmente, pessoas diferentes, né? Sim, mas hoje eu não trabalho com a psicologia. Entendi, tá. Nós dois fizemos residência em saúde coletiva, tudo mais. E aí depois o que aconteceu? Como eu tinha que ficar com a Isadora nas internações indefinidas, Tá. então eu comecei a trabalhar com vendas online, que era uma maneira que eu tinha de trabalhar Você é um excelente marqueteiro, só que você tem que entregar o produto. Só que você tem que entregar o produto. Você vende sapato para índio, porque você convence. As pessoas gostam de você. O problema é entregar o sapato. Entendeu? Porque hoje você não pode mentir. No passado você caía pela mentira. Então tem que ser um produto que você realmente seja benéfico mesmo. E você vende qualquer coisa, né? Então, o mapa diz que você poderia ir para o palco e ser um bom apresentador, né? Tudo que você fizer, as pessoas vão te olhar e você tem carisma para ser valorizado, respeitado. Só que você tem que ser verdadeiro, entendeu? Esse é o ponto, né? E não pode misturar o trabalho que você faz com a sedução, entendeu?
Tipo assim, se apaixonar pela pessoa do trabalho, não dá certo, entendeu? Como você já está casado, isso já se modificou, hoje, né? Eu sinto que naquela situação já... Porque como psicólogo de consultório não daria certo. Você veio trabalhar com grupos e ela, a psicologia dela tem um nível corporativo também. Ela poderia atender em nível de empresas, por exemplo, fazer treinamentos, fazer apresentações, porque ela é vista como uma pessoa muito competente, né? Não, realmente, eu em consultório, um para uma... Entendeu? Não dá. Porque você fica preso. Tudo que te prende te aborrece, lembra? Te obriga, né? Então o marketing diz que você tem rodinha no pé, você sai, vende o produto, volta e acabou. Entendeu? Tá? Então, o que ela precisa, você tem. O que você precisa, ela tem. Muito interessante. E são água e fogo. Vocês vão ficar juntos, né? Necessariamente eu sinto que esse casamento para você é o que continua. A não ser que você não queira. Porque ela é assim, ó. Eu sinto na Gabriele uma resiliência muito grande. Ela vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. O dia que ela fala assim, acabou, acabou. Entendeu? Então não significa que vai acabar, porque olha só, no momento que você a conheceu, ela te impulsionou. A tua vida começou a dar certo, né? Porque antes você parecia cigano, né? Não é? Muito louco. Então, aí de 2012 para cá, olha o que está acontecendo. Ó, olha o 8, olha a Gabriele. Olha o 2, ó. Casamento, estrutura, filhos, né? E olha que interessante, ó. E o mapa diz que, ó, concretamente 3 e 2, né? Ok? Ou seja, 5 filhos. Mas o compromisso com a mulher, a única filha mulher que você tinha, ela chega e vai embora, né? E ela traz para você digamos assim, ela te ajuda a romper com o teu passado, como eu te expliquei, né? Então, olha só, nesse momento, tudo que foi plantado na primeira fase está se apresentando aqui até 2021, que é o ano que vem. Você está num momento bem importante da sua vida, porque aqui você está no segundo apogeu, né? E o que está acontecendo com você? Vamos lá. Aqui diz que com 38 anos, ó, você encontra o foco da tua missão na vida, tá? E está ligado ao feminino. Ok? Tudo que você fizer que promova o prazer, a satisfação, o bem-estar para a mulher, dá certo. Você poderia vender cosméticos, moda, tudo que a mulher gosta, porque você é devedor, entendeu? Ok? Tá? E então você falou do marketing, e esse marketing que você faz está dirigido a que produto ou serviço? Então, hoje em dia, eu estou num momento de, vamos dizer assim, de mudar transição. Isso aí, é. Porque aqui, ó, eu entendi. Mas o que você estava fazendo antes, o que era? Era marketing de quê? Eu estava vendendo, assim, durante vamos dizer, uns 2 anos, o que eu vinha vendendo era curso sobre como trabalhar com marketing digital. Entendi. Como trabalhar com vendas online. É um tema bem atual, né? Bem atual. Mas então, na tua vida em geral... eu já não estava me sentindo à vontade, porque a promessa é muito forte. Entendi, Entendeu? Então, no teu mapa, as coisas duram, em média, tudo para você é a curto prazo, tá? Porque, como eu te falei, começa aquilo vira rotina, você não quer. Em média, dura tudo 2 anos, 3 anos, pelo menos, né? O casamento aqui não pode ser assim, tá? Então, olha, nesse momento que a gente está se encontrando para fazer teu estudo, a numerologia diz que a vida, ela muda a cada 9 anos. É como uma gestação. Você está indo de um momento 8 para 9. Como é que estava o meio do mapa? Olha só. Com a chegada do seu filho em 2020, o Daniel é o anunciador de um tempo novo, tá? Para você e para sua mulher, né? Aí deixa eu voltar neles, depois eu venho para você de novo. Então eu falei dos 2 primeiros filhos. Quem é o Pedro? Ó, o Pedro tem uma grande conexão com a Gabriele, né? Eu sinto que ele e a Gabriele são unha e carne, eles se entendem bem. Eu sinto que no passado eles foram do mesmo clã, da mesma família. Eu sinto que ele não foi pai dela, ele foi o tutor dela numa das vidas, né? Que ele não tem uma relação de pai. Ele é um menino extremamente ágil na inteligência, ele tem uma capacidade analítica de achar pelo em ovo. Você vai perceber que você fala com ele, ele disseca detalhes das coisas, né? Tá? Ele tem uma mente analítica, criativa e científica também. Ele vai gostar de tudo que está na área da ciência, tá? E é ambicioso para crescer. O Martim, eu vejo assim que ele é o grande amigo seu de outra vida. Vocês são muito parecidos, né? Ou seja, ele traz os mesmos vícios, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele vai gostar de viver, ó, do sexo, das meninas, das coisas, não, do prazer. Ele tem o mesmo 15 que você, né?
Ele é intenso. Sensual, você vê que ele é uma criança, né, que tem... Ele é uma criança, mas você vai perceber que ele tem um carisma que as pessoas vão atrás dele, né? Ele parece que tem mel, né? Tá? E alegre, bonito, livre, desapegado, e muito mais maduro que a idade que tem. Então ele nasceu em 2018, ele parece ser muito mais crescido e percebe as coisas muito rapidamente, né? E ele veio para ser médico, né? Ele tem a morte com ele. Eu vejo que ele já passou também pelo exército, pelo militarismo. Aliás, ele e o Daniel, eles são ligados por outra vida, né? Sendo que o Martim, ele veio ser médico. Ele pode ser um excelente cirurgião plástico, porque ele adora a beleza, a arte, né? Ele é hedonista. Para ele a vida tem que ser bonita, as coisas precisam ser boas, mas tudo simples, né? Mas ele gosta de harmonia. Então ele pode, se ele fizer medicina, ele vai gostar da área de cirurgia plástica. Ele veio trazer a beleza para as coisas, né? Trazer a beleza para as pessoas, a correção para as pessoas. Mas isso eu tenho que deixar naturalmente. Quando ele estiver fazendo o 2º ano do ensino médio, se eu estiver vivo até lá, eu faço o vocacional dele, eu faço isso para as crianças. Que legal. Eu faço isso para os jovens. Então ele tem essa característica, ele é autodidata. Sim. Ele aprende sozinho, tá? E ele é teu grande amigo do passado, você já percebeu isso? Ou seja, você para ele é a referência, ele te olha o tempo inteiro, né? Vê como você namora a mulher, como você se veste, como você fala, né? Olha que engraçado, esses dias eu estava falando um pouco mais sério com a Gabriele, porque ela pegou e gerou um gasto assim, sem me consultar, nesse momento eu que estou suprindo, e aí eu disse, olha amor, isso aqui não pode fazer, porque assim, a próxima vez que tu fizer isso eu não vou pagar, então, porque a gente Aí ele assim, pede desculpa, papai. Nossa, aí daqui a pouco ele diz pra Gabriele, pede desculpa, mamãe. Não, mas o papai tá bem com a mamãe. Interessante, né? Então, ele faz correção, né? Então, ele é o filho mais próximo de você, tá? Ok? O Pedro vai viver a vida dele no futuro, o Pedro é voltado para ele. O Martim é voltado para todos. Ou seja, ele é agregador, né? Você viu pela desculpa. E o Daniel, dos seus filhos todos, é o mais livre, né? É o mais livre assim. Ele tem a ligação também com o Martim, eles se entendem muito bem, né? Mas o Daniel tem muito ciúme e ele se compara muito, né? Ele tem baixa estima, embora ele seja inteligente, mas ele não se acha capaz. Então é assim, para o Martim, você não precisa elogiar porque ele já se ama, né? Com o Daniel você tem que achar alguma coisa positiva e falar para ele, meu filho, você é bom, você vai poder fazer, né? Porque ele não acredita que ele é bom, entendeu? Então ele tem baixa estima, né? Mas eu vejo que o Pedro vai para longe no futuro, o Martim vai ficar sempre na órbita da família, podendo ser um médico. O Daniel já está na área do design, da arquitetura, porque o Martim veio curar o sangue derramado. O Daniel veio reconstruir o que ele mandou destruir na época do exército. Então ele desde pequeno vai ter mão para esculpir, para fazer coisa, para fazer desenho, né? Ele vai ter um interesse. E ele é de arte, Ele tem um mundo no meio do mapa. Então ele pode aprender a desenhar, esculpir, fazer projetos, né? A arquitetura é a tônica dele, tá? E o Daniel é muito exigente com ele mesmo. Ele tem sempre um chicote, né? Ele não aceita errar. Se errar, ele sofre, entendeu? Se não tiver uma nota boa na escola, ele pode ficar depressivo, entendeu? Tá? Então, tem que ensinar ele. O Martim tanto faz. Ter boa nota, não tem. Ele se ama, né? Tá? O Daniel, ele é sério. O Daniel parece um senhor, né? Ele olha no olho, sério, né? Olha no olho, né? Tá? E ele tem calor nas mãos e nos pés. Você vai ver que nas extremidades do corpo ele é magnético, ele é curador. Seus dois meninos, o Martim e o Daniel, eles são médiums de efeito físico. Então, por exemplo, se o Pedro e o Daniel são ligados a Gabriele, o Martim a você. Se você não estiver bem e esconder isso, o Martim fica doente, entendeu? Ele pode inflamar a garganta, o intestino prende, tá? Porque ele somatiza. Se a Gabriele não está bem, o Pedro tem problema de pele, ele fica com a pele sensível, né? E o Daniel, não é que ele tem problema, ele mostra na pele, né? E o Daniel somatiza também, né? Ele fica irritado, ele fica com febre, tá? É quando a mãe não está bem, tá? Estou mostrando porque eles se cuidam com homeopatia, tá? Então, aí olha que interessante o Daniel chegando em 2020, no momento em que você está vivendo um preenchimento. Olha, como você está vivendo um ano 9, a vida esvaziou você desde janeiro, né? O ano de 2018
foi um ano para você empurrado com a barriga, foi muito difícil, sabe? Um ano arrastado. Eu acho que você estava trabalhando, muito trabalho e pouco retorno, né? A coisa estava assim meio difícil, né? A vida no ano de 2018 estava chamando você para onde? Para a família. Você tinha que prestar atenção na família. Poderia ter passado um luto na família. Você perdeu alguém na tua família? A gente estava ainda na recuperação da perda da Isadora, né? Ah, entendi. Muito recente, né? Recente. Entendi. É que é interessante que aqui aparece mais uma pessoa de idade do que uma criança, né? De fato, né? 2016 ela saiu, 2018 vocês ainda estavam entristecidos, né? Tá? Ó, ela não voltou nos seus filhos seguintes, tá? Não voltou não, tá? Ok, ela vai vir depois, né? Como sua neta, né? E deve vir como filha do Martim, entendeu? Porque ele vai trazer tua genealogia, tá? O Pedro e o Daniel vão trazer a genealogia da Gabriela, tá? Então, aí aqui para você foi muito difícil, né? Muito difícil. E o ano passado, você teve um ano kármico, o diabo, tá vendo? Ó, as coisas, você queria uma coisa, parecia outra, né? Entendeu? É como se você estivesse assim, andando sem rumo, né? O ano passado. Não te faltou nada, mas eu vejo que o segundo semestre apertou muito, né? Se pudesse, você teria deletado o trabalho, teria mudado. Aqui tem as contas para pagar, tem o trabalho, né? Tem teve oscilações. Tá. Então, e ano passado exigiu de você muita espiritualidade para você aguentar. A sua mulher necessariamente estava gestante, né? E aí você se obrigou a fazer aquele trabalho para poder cumprir tudo, né? Eu acho que você fez isso com responsabilidade. Chegou esse ano em janeiro, o trabalho teria ido até aqui, porque de fevereiro até outubro, aqui esse ano você está vivendo o quê? Um esvaziamento. 819 acabou, né? Então eu sinto que você está usando talvez as suas economias, os recursos que você tinha, não é? E o mapa diz que um novo momento está começando em novembro para você. E o que está trazendo aqui? Ó? 2021, que é um ano que é considerado legal, está no momento de você fazer uma escolha, né? Se fosse em período anterior, você ia se separar. Nesse momento, você está continuando o casamento, mas o mapa diz que você tem que esperar um convite. A tua estratégia é sempre ser convidado para alguma coisa, né? Quando você é convidado, você interage com teus dois momentos, né? O primeiro você analisa, o segundo você decide. Aliás, eu vou te ensinar uma coisa bem importante. Você pode sempre fazer duas perguntas para você, para qualquer dilema. A primeira é, o que eu penso disso que eu estou querendo, né? Ou do convite que eu recebi. E a segunda pergunta é, e o que eu sinto do que eu penso, né? E aí você consegue ter a resposta efetiva, tá? Que você veio aprender a sentir. Então, aqui é bem possível que você tenha uma proposta para mudar geograficamente de novo, tá? Porque no mapa você, como tem o 9 no teu caráter e o 9 na maturidade, você é feliz longe do lugar que nasceu, né? Então voltar para Florianópolis é a cidade que você nasceu. Não, Porto Alegre. A Porto Alegre. Ah, tá, que você morou em Florianópolis. Moro. Você morou quando criança e agora voltou para lá. O meu pai ele se mudou quando eu tinha 6 anos. Ah, entendi. E a minha mãe comprou uma casa lá. Então eu passei, então assim, menos mal. Dezembro, janeiro, fevereiro, muitos anos lá. Entendi. Até que a minha mãe Mas você nasceu em Porto Alegre, então. Então voltar para Porto Alegre não dá certo, não, entendeu? Tá. Então, se você está em Florianópolis, ó, pode surgir um convite para você fazer um tipo de trabalho, onde de Florianópolis você vai abrir uma porta para o mundo, porque o 9 é além da fronteira, tá? Talvez em outro país. Talvez em outro país. Se for para mudar de país, seria a partir de 2022, né? Você chegou a pensar isso, Pensei. Pensou, né? Então, segura um pouco. Recentemente eu pensei. Segura um pouquinho, porque ó, esse ano já está dentro de um 9, quer dizer, esvaziamento. Ano que vem tem um 9 e tem um 7 na base do mapa. O 7 no tarô é o carro. O carro é transcendente, ele te leva além da fronteira, tá? E o 7 é teu caminho, dizendo que com 38 anos você teria uma escolha a fazer, quer dizer, ou eu fico ou eu vou. No mapa da sua mulher, olha que interessante, ó. Ela também está se preparando para uma mudança, ela está refletindo a respeito do trabalho. O ano que vem para ela ainda está aqui. 2022 ela pode mudar radicalmente com você, ó. 718, ó. Ela pode trabalhar onde ela estiver, né? E no mapa de vocês dois, os lugares que tem mais a ver é o hemisfério norte, o Canadá, os Estados Unidos, né? Tá? É o que tem mais a ver, né? Aqui diz que você pode ter um convite ano que vem para interagir com a área comercial
aqui fora do Brasil, né? Mas eu entendi que você não está querendo mais essa área de marketing, né? Eu estou num momento assim de crise, vamos dizer assim. Tá. Entendeu? Eu estou numa oscilação grande no trabalho E o que está realmente pegando para você com essa crise? O que está pegando é o seguinte, é que eu sou bom no que eu faço. Sim, com certeza. Né? Tenho uma credibilidade. No caso, tenho um sócio nesse momento aqui. Tenho um sócio. Uma pessoa assim que eu gosto muito da pessoa. A gente começou, vamos dizer assim, a gente se tornou sócio antes de ser amigo. Entendeu? É uma pessoa muito legal, a gente tem uma confiança muito boa, assim. E o que acontece? Tá muito oscilante, entendeu? Eu acerto e depois... É muito dinâmico esse mercado digital, que é o que eu atuo. Então eu acerto, mas tu tem que estar sempre com 2, 3 coisas andando bem. Porque daqui a pouco uma muda e já muda muito rápido. Então no teu mapa, como você tem números ambivalentes, números pares, você está sempre entre uma coisa e outra. Isso é fundamental, tá? Ou seja, uma abre a porta e a outra consolida. É sempre assim. E o teu momento aqui está trazendo o número 2, ó. Eu sinto que eu quero dar um seguinte conselho para você. Mantenha o que você está fazendo. Porque uma parte sua já foi lá no futuro, várias vezes, voltou. Você chega no presente, a coisa está devagar, você fica assim, ó, dá uma angústia. Né? Isso é o que você está chamando desse momento difícil. Então eu digo para você, aguenta firme, porque a gente nunca rompe com nada no momento 8. Imagina uma mulher gestante do 8º mês querendo abortar. Né? Ia ser uma coisa terrível. Aqui diz que até setembro do ano que vem, você está entre o velho e o novo. Então tem o velho, quer dizer, o que você está fazendo, mantenha. E o mapa diz que lá para março, abril do ano que vem, tem um desdobramento para uma segunda coisa, e aí você dá um grande salto quântico aí, e levanta. Você pode, a partir do trabalho que você faz, fazendo esse trabalho em qualquer lugar. Sim. Né? Ou não é? Você pode, porque o número 9 que você tem é a mídia, é a internet, todo esse trabalho que a gente faz agora por lives, por comunicação, você pode falar com o mundo inteiro se quiser, porque o 9 é um mundo. O 9, olha lá, e o ano que vem, aqui é 9, aqui é 9. Então você pode, eu sinto que você pode estar fazendo esse trabalho, e você falou que faz bem, você só precisa encontrar o produto certo para ele ser consumido em grande quantidade. Lembra que eu te falei que o teu objetivo é promover benfeitoria, melhoria, e para a mulher, valorizar a figura do feminino. Se você achar um produto que a mulher consome, você vai vender como água. Então, por exemplo, ó, se você traz um produto de fora, né, um cosmético da França para vender no Brasil, você pode ser um distribuidor exclusivo, um representante exclusivo. Se você traz um item de roupa, de vestiário, ou um perfume, ou qualquer coisa, né, ou de fitness para a mulher, tudo que interessa ao universo feminino, o que você oferecer, vende como água. Mesmo que seja alguma coisa voltada para, por exemplo, saúde mental, que é mais prevalente em mulheres. Não pode ser. Pode ser tudo que promove bem-estar, entendeu? Eu estou falando de algo material, mas você pode trazer cursos, tudo que promove, entendeu? Melhoria, ok? Dinâmicas, né? Eu me lembro que quando veio aqui para o Brasil uma academia chamada Corpus, né, que nos Estados Unidos era comum, nossa, foi uma febre, né? E é para mulher, de uma faixa etária, né? Sim. Então, olha para onde a tua missão está apontando, para o feminino. Sim. Então, se você falar para mim, vou vender sapato masculino, vai à falência. E sabe que é engraçado? Porque teve um momento na minha vida que eu me dei conta assim, tem alguma coisa que está me apontando que eu preciso nessa encarnação aqui cuidar de mulheres. Mas é aqui. Sabe por quê? Porque a minha mãe, ela... Até esse nome, vítima, é ruim, né? Assim, mas é o que se chama de vítima da talidomida. Então ela tem os braços menores e precisa de apoio, eu sempre auxiliei ela, né? E aí depois tive a minha filha com uma situação também. Então eu fiquei assim, não, tem alguma coisa que está me sinalizando para eu cuidar de mulheres. Também a Gabriele, no caso assim, a gente também, vamos dizer assim, depois que a gente se conheceu, se aproximou, é que ela também começou a enxergar algumas coisas, ela estava totalmente submersa. E ela também tem a mesma missão que você, inevitavelmente vocês se reencontrariam, né? E quando soma teu número de missão com dela, dá um número 4, quer dizer, dá uma consistência, dá um vínculo consistente. E a Gabriela é um homem para trabalhar, entendeu? Ela não mede esforços. Só que o trabalho dela tem uma outra logística, tem uma outra forma de ser conduzida, né? Ok? Então, só que você é marido dela, você não pode ser sócio dela.
Claro. Porque não dá para ser o marido dela e o sócio para trabalhar, porque no trabalho as pessoas levam o lado mais agressivo, que é a sobrevivência, né? Então nunca dá certo uma sociedade com a mulher ou com o marido, né? O ano passado nós quase nos separamos porque eu estava trabalhando em casa e começou a gerar muito conflito. Entendeu? Né? A gente trabalhou juntos na residência, também foi conflituoso. Não dá. Com ela não dá, porque eu sinto que a finalidade de vocês dois é estar casado, ó, espiritualmente. 4 e 2, 6. Preenche os dois. Isso é marcante. Agora, você tem que fazer o seu trabalho e ela o dela. Né? Não pode ter esse tipo, porque você não gosta que ninguém te controle. Não. Entendeu? E ela quer controlar, entendeu? Entendeu? O perfil dela, ela é masculina no caráter, né? Então, aqui, o que você pode olhar é prestar atenção nos sinais que estão chegando. Por exemplo, você está fazendo esse trabalho, qual é o sinal? O que eles querem? O que está sendo pedido? Entendeu? Qual é o que está se repetindo aos teus olhos? Tem alguma coisa, né? Tá? Agora, independente disso, eu vejo que está surgindo agora, entre outubro e novembro, para você, uma proposta, um convite, um chamamento, né? Que vem ou de uma empresa grande, ou é voltado para um processo grande, porque aqui está no momento de você atrair alguma coisa grande, não tem nada pequeno, tá? E tem Saturno e Marte, tá? E eu vejo aqui que você tem essa escolha a fazer. Quando aparecer a empresa ou o produto, seja lá o que for, você pode escrever para mim. Eu te auxilio a decodificar o nome, né? E você sabe que pode vir de uma mulher, entendeu? Porque na vida você veio para sempre se deparar com mulheres fortes. Então tem sempre uma mulher te dando a mão, ok? Então pode ser que essa mulher seja uma empresária, ou a decisão em relação ao negócio seja com uma mulher, né? Que é o teu trabalho, entendeu? Não é uma mulher, casado você já está, é uma mulher para o seu trabalho, né? Então, eu vejo o ano que vem para você aberto, expansivo, né? Com mais facilidade, mas eu vejo os dois trabalhos, quer dizer, eu não vejo você rompendo com o marketing, não. Eu vejo que você tem que integrar, porque você está vivendo até 2021 o casamento com você mesmo, com a sua mulher, com o seu trabalho. Você então está tomando posse de você. Então, se você diz para mim, não quero mais fazer o marketing, dá curto-circuito. Porque na vida, tudo que a gente faz importa. Tudo que você fez até hoje tem um grande significado. Que você tem que pegar tudo isso que você fez e digamos assim, integrar tudo ao que está chegando. Pronto. Entendeu? Essa é a alquimia, tá? Porque aqui é para unir, não é para separar. E o 5 aqui embaixo está dizendo assim, que você tem que se adaptar a essas mudanças que estão acontecendo. Porque olha o que está chegando depois de 2021 para você, ó. Um ciclo de grande prosperidade. 2 mais 6, 8. Expansão, ó. Aqui você preencheu o 2 para preencher o 8. E o que tem aqui é a família. Qual é a condição? Manter o casamento. Se nesse momento aqui você falasse, vou me separar, daria tudo errado. Entendeu? Porque essa fase que vem de 38 a 47, aqui é a fase mais importante da tua vida. Esse período teu aqui é o período que você prospera, que você compreende sagradamente o que é o amor, melhora todas as interfaces da sua vida, ó, 6 e 4, 1, e se torna independente. Aquele sócio que você tem, pode ser que ele não entre nessa configuração do novo momento, tá? Você pode ter a empresa com ele, mas o que vem é só você, ouça o que eu estou te falando. Tá? Não coloca o que está chegando junto com ele. Tá? Ok? Tá? Você pode estar com ele numa coisa e estar contigo com a outra coisa. Entendeu? Sabe que tem uma coisa, eu não estou querendo cair numa cilada na minha vida, mas, assim, que teve um momento que começou a melhorar a minha situação financeira e de autoestima mesmo, né? Tá. Quando a Isadora passou por todas as situações, eu precisei muito de apoio financeiro da minha mãe. E aquilo me arrasava, sabe? Então, o que acontece? Teve um momento que eu me coloquei assim, eu não vou mais pegar dinheiro com a minha mãe. Eu me decidi assim e a coisa andou melhor, né? Me mudei de cidade, entendeu? E aí o que acontece? Agora, eu tenho esse conhecimento de marketing e ela é uma artista plástica, assim, pintora, que ela tem um trabalho, uma repercussão muito boa. Né? Em Porto Alegre, inclusive, ela tem assim, ela tem monumentos que ela fez, tal, que legal. Por mais que tenha deficiência física. E o que acontece? Ela está conseguindo vender pela internet bem, sem nenhuma estratégia muito bolada, né? E me ocorreu pegar e fazer uma parceria com ela no sentido de fazer com que venda, entendeu? Para o exterior,
porque daí a moeda é outra, muito mais valorizada, né? Tá. Ela ganhar bem e eu auxiliar nesse processo, mas eu tô um pouco Tá pensando, então, me diz o seguinte, como é que é o nome da sua mãe? O nome de solteira dela? Assim? Isabel. Isabel, com S. Com S. Ela não mudou para nome de casado. Tá, Isabel. Isabel. Marília. Marília. Bretas, com 2 T's. Bretas Felícia. Felícia, tá. E a sua mãe, você lembra a data que ela nasceu? Sim, ela nasceu no dia 29 de maio de 1962. Pelo perfil da sua mãe, ó, ela traz o 16, ó, o que revela a traição, o abandono do seu pai. Uma mulher que sempre quis ter a família e o casamento, né? Ela tem um 15 como você, ó, uma ligação evidente. O arcano 14 mostra a sua mãe uma mulher muito vitalizada, tem muita vontade de viver, né? De viver muitos dias, de estar muito envolvida com as coisas. E ela tem um número 2, ó, como você também tem, olha que curioso, mesmo número de missão. Ela só trabalha bem com alguém, sabe? Ela faz, mas ela tem que ser impulsionada por uma pessoa. Como você é o filho dela, com ela você pode auxiliar. Poderia ser. Com ela, porque ela está vivendo um momento, olha só, onde ela está refletindo muito a respeito de tudo que ela faz, ó, e precisando, agora desde julho, que ela começou a rever, sabe? Então, se você chegar e falar para ela, mãe, eu posso te auxiliar, te alavancar e tal, é legal porque ela tem um 9 e um 3, uma abertura para o mundo, e um volume maior de trabalho. Você pode fazer esse trabalho com ela. Poderia ser. Né? Pode, né? Tá? Sem nenhum vínculo formal. Você pode fazer isso por amor, né? Sim. Porque com a sua mãe você confia nela, Claro, né? Tá? claro. Então você pode fazer isso, que é bem legal, tá? Se ela quiser, tá? Porque eu poderia me especializar em venda de obras de arte então, pela internet. tem tudo a ver porque você tem Vênus aqui na personalidade, Vênus e a beleza, tá? Da mesma maneira que eu te falei da área cosmética, tudo isso, quer dizer, entendeu? Então você vai ter um público feminino muito presente nisso tudo, tá? Ok? E as mulheres compram mais ainda o seu produto, né? Então eu vejo aqui que você pode pensar nisso, botar um segmento, né? Porque aqui aparece a mulher, então já apareceu a sua mãe, uma mulher forte, né? Que você pode a 4 mãos desenvolver com ela um trabalho, uma estratégia, né? Tá? E eu vejo que a sua mãe também pode falar, ensinar, enfim, ela pode criar oficinas de arte pela internet, né? Salas onde ela pode ensinar o trabalho dela, né? Tá? E você pode dar toda essa base. Mas entenda então que é um trabalho com o teu sócio, né? Eu sinto que esse trabalho com ele tem um tempo, né? Eu acredito que chegando em 2022, é assim, ó, é a lei do trapézio do circo. Você está aqui, está fazendo um movimento expansivo, quando isso se fortalecer, a outra coisa se muda. Aí vem uma segunda também, porque você está sempre entrelaçado em mais de uma coisa. Essa é a lógica, essa é a estratégia. Poderia ser um fechamento de ciclo dessa parceria. Exatamente. Aí eu posso ver a DAPA dele, ó, ele funciona bem sozinho. Eu vejo que vocês deram certo, porque estão juntos, né? Têm a mesma missão. Ó, mas eu vejo que esse trabalho contigo ainda tem para ele 3 anos. Ok? Guarda segredo isso aí. Não? Aqui pode chegar um momento que vocês vão sentir pela necessidade que não precisa mais. Né? Sim, claro. Tá, entendeu? Claro. Porque vai ter uma... Você começando um segmento, você canaliza a energia para aquilo e enfraquece o outro. Claro. Tá? Claro. Entendeu? Porque ninguém serve a 2 senhores ao mesmo sim. tempo, né? Tá? E o mapa então diz que isso está acontecendo. Para você, 2 anos, para ele, talvez um pouquinho mais, tá? E ele continua teu amigo do mesmo jeito. Entendeu? Como que pode, né? Tipo, isso é uma coisa que... Tem coisa que passa na cabeça da gente e a gente não sabe como, né? Então, e ele tecnicamente é muito bom. Eu sinto assim que ele conhece assim, ele é muito exigente com a qualidade das coisas, né? Muito criterioso, tá? E muito reservado também. Ele não é muito de falar, né? Tá? Mas com você ele se sente à vontade. Vocês são 11-2, 11-2, ó, tá? Ok? Então, são vínculos de ancestrais, 16. Ele tem ligação com você da França, né? Da mesma época, é o mesmo número, tá? 16, ó, tá? Tá bem? Então o que eu estou te falando é isso. Então eu vejo aqui para você estar aberto, que período 9 para uma pessoa como você abre para você receber convites, né? Então a tua estratégia é sempre esperar para ser convidado, e você já está vendo esse trabalho com a sua mãe, e mesmo assim pode surgir mais alguma coisa. Aí você fica aberto, tá? Sabendo que nesse momento que você está, tudo que a gente começa no momento 1 amplia e dura 9 anos pelo menos, né? E esse tempo teu aqui é um tempo para ganhar dinheiro,
O momento 8 aqui é o momento de prosperar, é para o alto, não tem nada para baixo, tá? Mas qual é a base? Ó, a família já foi construída, agora então é prosperar, né? Para manter a família bem sucedida, né? Então, esse período aqui teu é um período bem feliz, né? Ó, e o dinheiro que você construir, conquistar aqui, se mantém, olha só. 8 mais 6, 14, ó. Não é hora de uma tentativa, é uma hora de um mergulho a partir do que você encontrou como referência, tá? Porque o 6, ele é conservador, ele mantém tudo. Ó, e mantém o ganho também. Aqui fala que quando você chegar aos 56 anos, aqui você vai estar no topo da tua vida. Vamos melhorar essa curva aqui, para não deixar a sua vida torta, né? Ó. Pronto, agora melhorou, tá? Aqui você vai estar no pódio da tua vida. 56, ó, com 43, um momento de muita prosperidade. Na união do vegetal também, né? Você atualmente está no corpo instrutivo, é isso, tá? Então é bem possível que aqui em 2022 você chegue na direção, tá? Que sinaliza um momento de crescimento aqui. E você sabe, né, que na união só se você não quiser, que tem um futuro inevitável, tá? Então, 2020 e 39 é o auge da tua vida, é um momento assim muito expressivo materialmente falando. E a vida não vai acabar aqui, aqui a gente ainda vê você com 3 ciclos adicionais, são as idades ocultas do teu mapa. 56, 65 anos, 74 anos, 83 anos, né? É onde eu te alcanço, né? No teu mapa essa idade aparece, 83, ó. E na saúde, olha onde se chama mais atenção. Esse número 2 aqui fala dos órgãos duplos, né? Testículos, rins, pulmão, né? Por exemplo, ó, se você nessa vida exagerasse na questão física do corpo, da sexualidade, provavelmente os testículos teriam problema, porque é onde a vida te segura, te chama para prestar atenção. Se alimentasse os medos, né, poderia ter o rim sensível, né? E se abusasse da inteligência, o fôlego desapareceria, né? Então, tem a ver com os órgãos duplos. Você não teve nenhum problema nos órgãos duplos do corpo. Nada até então, né? Tá. Não. Então, e aqui, pelo lado 15, tendência a ter fragilidade nas amígdalas quando criança, né? Intestino mais preso, também quando mais novo, agora não sei, né? Muito. E a base da coluna sensível, tá? Porque eu sinto que grande parte da tua energia, ela se concentra no ventre, né? Que é o lugar onde você hiperativou. Então, quando você não está legal, é onde para tudo, entendeu? Quer dizer, ou você sente tensão, ou não. Aí depende de como você está na emoção, tá? Então, como você é de fogo, você tem tendência a reter, ó, você segura, retém emocionalmente, né? Então, quando você libera pensamento, emoção, libera as coisas, né? Reter significa tendência, como eu disse, a prisão de ventre, tendência a engordar, o melhor esporte para você é caminhar, porque você não gosta de se sentir obrigado a nada, né? Então, andar para você é o melhor esporte, entendeu? Tá? Então, eu vejo que você tem uma boa disposição, uma boa saúde, não vejo nenhum problema, mas ó, o melhor médico para você é o homeopata. Porque ele dá remédio para energia. O médico comum vai te olhar, não vai saber o que você tem. Aí você vai ter que ir no segundo médico, vai logo no homeopata. Né? Tá? Ok. Eu quero ver tua assinatura, mas quero saber se você quer me perguntar alguma coisa. Estou te falando tudo isso aqui e quero saber se tem algo a me perguntar. É bastante informação, né? Falamos tanta coisa, né? Mas uma coisa que eu estou um pouco preocupado nesse momento aqui é com o meu filho que tem 18 anos, que ele está morando com a gente, né? Tá. E aí eu tô meio... O Gabriel, eu tô um pouco eu posso falar algumas coisas dele, ó. Ele tem o número 14 e o número 16, esses dois números, e tem um 15. Também acende uma abertura para vício, tá? Okay? Ele esteve. Tá. E não quer dizer, ele não vai ficar no vício, só porque ele não é, mas ele gosta de experimentar o que é diferente. Então, se ele já abriu e retornou, não quer dizer que ele vai voltar. Só que eu sinto que ele precisa da tua presença. Porque, olha só, o filho homem precisa do pai presente, sabe? Presente como assim? Olhando no olho dele e falando com ele o que precisa. Quando falar com ele, olhar no olho. Não é deixar ele ficar de cabeça baixa, tem que falar para ele, ó. E tem um detalhe que eu quero te falar. As crianças e os adolescentes não ouvem a palavra não.
Então, se você falar para ele assim, não pode experimentar droga, não pode, ele não vai ouvir o não, ele vai falar pode, ele faz. Você tem que falar para ele assim, olha, Pedro, olha, Gabriel, se você experimentar droga, vai acontecer isso. Você fala afirmando. Se subir, cai. Se provar droga, você vai ficar com a cabeça, você vai virar assim uma pessoa sem foco, né? E você é um homem, é jovem, precisa ter inteligência clara, né? Tudo isso, né? Então você tem que falar com ele sempre afirmando, para o cérebro dele processar isso e entender que as crianças são onipotentes, as crianças... Então você fala para a criança pequena, não sobe, ela sobe e cai. Ela não ouve isso aí, né? No caso dele, eu sinto que, olha só, ele é um menino e um homem, né? Com a idade que ele tem, quer dizer, ele está querendo sair de dentro dele mesmo e experimentar aquilo que a curiosidade do jovem tem. Então tem que saber o que ele faz durante o dia. Ele está estudando. Então ele está estudando EAD, né? Assim, a gente mora bem próximo da escola dele, mas não está tendo aula presencial nesse momento. Então está dentro de casa. Está dentro de casa direto. Tá. Então assim, está um momento de muita reclusão para ele, sabe? Então o vício que seria mais recorrente aqui no caso seria o álcool, né? Ou até a coisa de fumar mesmo, ele é do ar, né? Então ele poderia... O que você pegou dele assim, que você viu? Não, ele tá atualmente frequentando a União, graças a Deus, né? Tá. Porque quando a mãe dele estava casada com a pessoa que ela se separou, uma pessoa bipolar e que judiou muito do meu filho, ele não queria que ele fosse na União. Aí, agora ela autorizou e tal, daí ele começou a ir na União do Vegetal já faz legal. Para ele é legal. Mas eu digo assim, ele tá morando com a gente, tá todo mundo morando junto, né, em casa, assim. E para Gabriele tá um pouco difícil, assim, porque ele não tá tão colaborativo nas coisas que precisa. Então, é que ele é voltado para ele só, né? E aí eu quero te falar o seguinte, se você quer que ele se integre mais, se ele está morando na tua casa, você espera ele dormir à noite, entra no quarto dele, né? E conversa com ele quando ele dormir. 15 minutos depois que ele pegar no sono, você entra no quarto, olha para ele assim dos pés para a cabeça, né? E fala para ele, Gabriel, eu sou teu pai, ok? Você está seguro, eu te amo, você pode contar comigo, mas eu quero que você se empenhe em contribuir, em auxiliar, em dar um pouco de si para todos nós, né? E se integrar na família, né? Se eu não pude ficar presente na sua vida em momentos anteriores, eu estou presente agora, eu te amo, fala isso para ele, né? Porque ele precisa de um pai firme com ele. Como ele passou um período onde você não estava presente, o outro que a mãe dele conheceu fez alguns estragos, né? Ok? E agora você está dizendo para ele que você tem todo o apoio dele para o que ele precisar. Mas o que você quer dele é que ele se abra. Por que tem que falar com ele dormindo? Porque o espírito dele é adulto, e ele é jovem, né? Então quando ele deitar para dormir, 15 minutos depois que ele sair do corpo, todas as palavras que você falar, o espírito dele leva, e ao chegar de manhã ou acordar, ele pode até falar para você, pai, eu sonhei contigo. Ou então ele pode até te responder naquele momento que você estiver falando. Mas você tem que esperar ele dormir, tá? Ele não desliga fácil, tá? Porque ele tem números hiperativos, então ele pode querer ficar acordado até 2, 3 horas, 4 da manhã, tá? E jovem gosta, né? Então ele tem que estar dormindo, entendeu? Para você falar com ele, tá? Legal. E diz para ele assim, se algo aconteceu que eu não estava presente, agora estou, entendeu? Você pode contar comigo, estamos de mãos dadas, eu sou teu pai. Lembra isso a ele, tá? Eu quero que você me conte tudo, que você fale para mim, né? Eu estou ao seu lado, entendeu? Para ele sentir isso, tá? Então, se acontecer alguma coisa, por exemplo, dele fazer alguma feiura, né? Não recrimine e nem puna. Chega para ele e diz assim, olha, com a idade que você está, é possível fazer tudo isso, mas não repita. Você já sabe, já viu, já provou, porque os jovens hoje estão fazendo tudo isso, né? Mas não é para repetir, tá? Agora você tem que fazer outra coisa, ok? Porque se repetir, o cérebro da gente se impressiona. Você começa a fazer alguma coisa, 8 segundos depois, se o cérebro gostar, vira um vício. O cérebro vai querer fazer aquilo toda hora. Nós temos uma estrutura animal, né? Reptiliana ainda, né? E ele é jovem e ele está excitado mentalmente, né? Só que ele disfarça com uma serenidade falsa, né? Tá? Porque a maneira dele não permitir que você acesse, entendeu? Inteligente, né? Só que você tem que olhar o outro lado. Ele te conta uma coisa, ouve, aí você para e diz assim, tá, agora você me conta o que você não falou.
ouve tudo que ele fala. Que ele tem um teatro, ele fala um monte de coisa, né? Porque ele parece um pouco com você em alguma coisa, né? Então deixa ele falar tudo. Você diz, vem cá agora com o teu pai, conta para mim o que você não disse. Pode falar. Eu te aceito do jeito que você é, conta, né? Ele conta, entendeu? Para você ter a confiança dele, entendeu? Tá? Olha, com o Pedro você não vai ter problema, porque o Pedro ele não fala, mas quando fala ele se coloca e todo mundo sabe. O Martinho e o Daniel são transparentes. O dia que acontecer alguma coisa, eles vão falar numa boa, sem medo nenhum. Né? O Gabriel, ele já, para não ser julgado, ele omite. Entendeu? Tá? Entendeu? Bastante. Aí você não pode julgar, senão ele vai ficar mentiroso. Claro, entendeu? Tá? Claro. Teve uma vez que eu peguei ele da mentira, assim, mas agora até eu não estou com tanto receio que ele entra em droga. Eu acho que ele está até... Eu estou um pouco mais pensando como é que vai ser assim, a caminhada dele seguir a vida dele, entendeu? Entendi. Então, ele tem uma tendência também, olha, quer ver? Deixa eu explicar para você. Ele é de ar. A pessoa de ar tem problema com o foco, entendeu? Então, assim, ele gosta daquilo tudo. Você tem que falar para ele assim, olha, você tem que escolher uma coisa. Escolhendo uma coisa, você vai encontrar todas as outras. Mas tem que começar por uma, né? Ele tem facilidade para falar, para se expressar, não é? Você já percebeu isso? Ele fala. Para escrever. É para escrever. Então tem que aproveitar esse potencial dele. Fala para ele, ó, o que eu vejo que pode dar certo para ele pode estudar a área de relações internacionais, né? Negócios internacionais, porque ele vai ter bons empregos, ele não vai ter problema com a competência, nem com talento de inteligência. O foco dele também é a relação afetiva, entendeu? Tá? Ele tem um 15 no meio do mapa. Você tem o 15, o teu 15 veio na personalidade, o dele é no meio do mapa, quer dizer, a vida dele, o centro da vida está sujeito, a convergência toda é para diversidade de coisas, inclusive sexual, né? Tá? Então é importante acompanhar essa fase dele, falar para ele da experiência dele sexual, como é que é, né? Ele já se abriu contigo, já falou alguma coisa, não? Reservadamente, ele teve já 2 namoradas, assim, mas reservadamente. Entendi, tá. Então, aí você tem que ter abertura com ele, como se, entendeu? Como se você não quisesse saber nada, para ele poder te contar, sem punir, sem falar. E quando eu falo porque ele quer viver e ele é jovem, né? Então tem criança de 11 anos falando para a mãe que é bissexual, porque vê na novela, vê no filme, na internet, né? Não que ele tenha problema, tá? Não é isso não, tá? Mas ele tem no meio o desejo, né? A diversidade está no centro da vida dele, né? Tá? Aí depende muito de como o ambiente que ele frequenta, os amigos, né? Tá? Aí você conversa com ele, tá? Porque você é o masculino que pode ter abertura com ele, você é o pai dele, né? Tá bem? É isso que eu sinto dele. Mas ele é um bom menino, tá? Ele é. Tá? Eu sinto ele legal. A Gabriele, como tem o Saturno, né? Por incrível que pareça, Gabriele, ela tem o Saturno, ela às vezes é jogo duro, assim, com as coisas, sabe? Né? E ele, sob pressão, também, ele se retira, tá? Ele não gosta. Então ele pode ficar respondão para ela, sabe? Como ela não é a mãe, ele pode falar... Quando ele fica meio, vamos dizer, irônico, talvez, assim, sabe? Tá, E aí você tem que falar para ele assim, se acontecer alguma coisa nesse sentido, você diz para ele assim, Gabriel, você é meu filho, mas nesse momento você mora na minha casa. Então você é bem-vindo, mas a casa é minha e da esposa do seu pai, não é a mãe, né? Então aqui você é um hóspede. Entendeu? Ele se sente dono, né? Ele pode se tornar folgado. Ele é sujeito a ele competir, né? Competir com a Gabriela. Entendeu? Então você tem que saber o lugar dele e o lugar dos outros, né? Tá? E ele, como é o primeiro, e a relação dele com os outros meninos? É legal? Porque ele é mais velho, né? É legal, mas ao mesmo tempo tem essa distância de idade, né? Mas é legal. Então, e ele nesse não momento... é aquela, assim, super integrada. Porque ele não consegue dialogar, eles são faixas diferentes. Mas, por exemplo, ele está estudando o que agora? O Gabriel? Ele está fazendo o 3º ano. Então já vai decidir a carreira, né? Quer ver? Deixa eu olhar uma coisa aqui, ó. Então, olha, se ele fizer vestibular aqui, está sujeito a não conseguir passar, tá? Agora. Porque aonde ele começa uma nova fase é 2021, né?
Então eu não sei o que ele está querendo fazer, mas a área dele está na área de relações internacionais, comércio internacional. Ele quer estudar uma coisa rápida, que dê dinheiro rápido, não pode ser nada demorado. Ele está querendo ganhar dinheiro. E ele está querendo trabalhar. Você pode falar para ele, então trabalha de dia, estuda à noite, não mata ninguém. Para ele vai ser legal, tá? É uma boa, né? Porque ele quer, aí ele está ocupado, ele não vai ficar o dia inteiro na sua casa, vai dar espaço para os meninos que são mais crianças, né? Vai dar uma folga para sua mulher, né? E ele vai ter o dinheiro dele para ele. O bom é que ele quer ter o dinheiro dele, porque ele mesmo assim, tipo, ele é de uma família por lado da mãe dele muito próximo. Entendi. Ele tem Saturno, então eu sinto que ele esse ano já poderia estar trabalhando, entendeu? Mas aí você falou, não, vamos estudar, vamos e tal. Então, se ele passar ano que vem, vai ser no meio do ano, tá? Mas ele pode fazer a faculdade, não conto isso para ele não. É que eu sinto que ele dá uma marretada com o estudo, sabe? Ele estuda, mas, entendeu? Não está inteiro. É jovem, né? Tá? Então, ele já te falou o que ele quer fazer, não? Ele pensou em história, pensou em... Então, história é muito abstrato para ele. Entendeu? Entre história, ele podia fazer, então, gastronomia, por exemplo. Ele pensou música. Então, gastronomia seria mais prático, porque são 2 anos, ele já põe a mão na massa e ele já se desenvolve. Porque dá prazer para ele, isso é legal, tá? Gastronomia tem a ver com ele. Ou relações internacionais, que são 2 anos. Que aí ele viaja, se movimenta. São 2 anos. Ele tem que fazer uma coisa rápida, senão ele desiste, tá? Porque ele tem esse número aqui, ele começa, se ele encontrar uma dificuldade, ele para. Ele jogou vôlei um tempo e, não, o treinador puxa muito, então, ele humilha. Desiste, Aí você tem que falar para ele, olha, tem que ir na vida, a gente tem que fazer as coisas até o fim, entendeu? Como é que você vai saber se aquilo é bom se você não experimentar, Sim, né? Claro. Tem que ir até o fim. Então eu estou vendo dessa maneira, tá? Mas se ele decidir trabalhar, apoia. Porque o homem tem que trabalhar cedo. Sim. Tá? Atualmente tem pais que deixam os filhos começando a trabalhar com 40 anos. O cara já está assim, o mercado já não aceita mais. Sim, e quando é novo, dá chance. Com 40 o cara já está decadente. E tem coisa que a pessoa só aprende trabalhando mesmo. Então ele pode começar, para ele vai ser legal, tá? Felipe, eu quero ver como que você assina agora, teu nome, faz aí. Meio tosco. Fique à vontade. Eu não criei uma assinatura mesmo. Entendi. Olha, quando você assina, você está se colocando na vida, tá? Se o seu nome é teu livro, tua assinatura é esse livro manifestado. Aqui você assina Felipe G. Felice, né? Eu acho um pouco infantil a minha assinatura, né? Não, é teu formato, não se preocupa com isso não. Então, olha, você sabe de uma coisa? Olha, o número que você está assinando é o número 1. O número 1 deixa a vida girando em torno de você e você não sai disso, né? Esse 1 leva você a começar e não decola. O número 1 é estéreo, tá? É como se você estivesse solteiro, né? Então, você sabe que se você considerar Felipe Felice, né? Felice, né? O teu nome, já dá uma excelente combinação de números, porque abre a porta para você, ó. Felipe Felice dá o número 3, que é um mistério aberto para você. O 3 é expansivo, né? O 3 é um número que, inclusive, ó, no teu mapa ele está muito polarizado com todas as aberturas. O 3 é multiplicador, ele te abre a porta, né? Agora, se você quiser mesmo assim manter a letra G do meio, vai ter que pôr uma segunda letra aqui para sair desse 1, quer ver? Mas pode ser Felipe Felice, eu acho que fica bem. Você aceita bem? Sim. Até uma certa idade, só na faculdade que eu pedi para o pessoal me chamar de Felipe. Sempre foi Felice só. Tá, ok. Então, ó, caso você queira manter o G, por exemplo, né, teria que pôr o G, o S do Gonçalves final e o Felice. Aí ficaria legal também, porque aí daria 8 e 4. 12, então, porque aí daria o número 11, que é um número que está relacionado à sua estrutura de vida, sua missão, tá? Então a opção seria ou Felipe Felice, ou Felipe GS pequeno, que é do Gonçalves, tá? Tá. E aí fica legal. Tem algum dos dois que seria melhor? Então, para você, a melhor assinatura aqui, ó, se puder ser Felipe GS Felice, é excelente. Tá? E eu acrescentaria um S aqui, estamos conversando. Sem ponto, nada. Sabe por quê? Sem ponto, né? Sem ponto, não precisa.
O número 11 é o teu coringa, é o teu número espiritual. Ele vai manter você integrado a você mesmo e as coisas vão fluir muito bem. Tá. O 3 ele vai multiplicar as coisas, mas o 11 vai fazer você atrair e manter tudo que você quer, né? Num casamento verdadeiro com você mesmo. Mas tá? isso é importante nos documentos fazer novamente com a assinatura Você pode fazer o seguinte, por exemplo. no carteira de identidade? Então, não, da identidade você não precisa mexer. Você pode, se tem a conta no banco, você faz uma segunda assinatura, apresenta no cartão do banco e passa a assinar essa. Entendeu, tá? Que para você, com esse aqui, vai ser 11, que é 2, ó. Excelente para você, a melhor assinatura, tá? Tá, beleza. Número de fogo, tá? Legal. Então, eu vou deixar meu e-mail contigo. Tá. O que você precisar de mim, que eu puder te auxiliar, você pode contar comigo. Tá bem. Escrever, perguntar, se precisar de datas, abrir empresa, tiver que mudar de foco, de cidade, de país, pode contar comigo. Tá, perfeito. Se for o caso de vir numa outra consulta, pode ser também. Quando você quiser. É só você me avisar. Eu estou com gente até 2023 na agenda. Tá. E o pessoal me procura, mas Sim. às vezes a pessoa diz, olha, eu estou precisando falar contigo, eu atendo por e-mail, se for uma questão. Sim, Mas se quiser conversar profundamente, a gente vê um encaixe para você. Tá. Geralmente o pessoal volta depois de 1 ano, 2, né? Ou conversa comigo, eu sou disponível. Tá, Você vai sentir perfeito. isso aí, tá? Perfeito. E quando a gente se encontrar também, né? Tá? Boa. Eu quero dizer para você que eu desejo de coração que você seja você mesmo melhor, né? E que sendo melhor, que você se lembre o quanto você já é vitorioso, o quanto você já se superou em muita coisa, como você é pai de 4 filhos, né? Ok? Já está no seu 2º casamento e está no momento em que eu sinto que você está decolando para uma fase expansiva na tua vida. Não abra mão das coisas que você construiu. É fundamental. Não deixe nada tirar você do que você conseguiu manter consistente na tua vida. Esse é um segredo para você multiplicar tudo, tá? Tá bem? Tá. Muito grato. Ótimo.